Salve, salve, culturês! Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós voltamos aqui para gravar mais um podcast Cultura Milanesa com você. Esse podcast, esse canal, esse portal que traz a literatura aos games brasileiros para vocês. O convidado de hoje ainda não apareceu na câmera, vai aparecer daqui a pouquinho, aquela surpresinha inicial. Antes disso, cara, eu quero lembrar vocês que a gente está gravando aqui no Renderizando Studios, então, pô, começa a seguir aí. É um local muito bom, olha só a qualidade de vídeo e áudio que a gente está trazendo para vocês. Vou pedir também a vocês que cliquem em todos esses botões que estão aí embaixo, que ajudam muito a gente a chegar mais longe. Então, curta, comente, compartilha, são botões de engajamento. Quanto mais você aperta, mais você faz aí, mais longe a gente chega, beleza? Aqui embaixo também você vai encontrar o link do Apoia-se para apoiar financeiramente o nosso projeto. Então, R$ 5 aí que você coloca já ajuda bastante a gente na nossa produção. E também, se você for comprar na Amazon ou no Mercado Livre, também tem aí os links de afiliado. Então, pode comprar qualquer coisa lá, só entrar pelo link, comprar o que você quiser, não muda nada na tua compra e ajuda muito a gente a entrar uma fapelinha aí que sempre ajuda, né? Então, ó, vou abrir a câmera agora para mostrar a vocês que eu estou com o Gustavo Colombo aqui à minha frente. E, cara, muito Opa. obrigado aí pelo por aceitar o convite para vir para cá. E mande seu salve aí, ó, na sua câmera pra galera que tá assistindo a gente. Oi, pessoal, obrigado, tudo bom? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, acho ótima a iniciativa do Cultura Milanesa. É isso aí, estamos aqui para participar, para responder o que vocês quiserem perguntar aí, para falar do Universo Gambiarra, de qualquer outra coisa. Eu sei que vocês estão loucos aí pra falar do universo Gambiarra, do projeto Gambiarra, mas a gente vai falar de muito mais coisa, porque esse cara aqui, ele não dorme, ele não para, é a máquina de produção. E aí a gente vai colocar o máximo que a gente conseguir colocar nesse tempo aqui, sobre as suas obras, né. Vamos fazer aquele momento roda viva, aquele momento meio constrangedor que a câmera fica em você, mas você não tá falando nada, quem tá falando sou eu, para falar um pouquinho da trajetória desse homem, né. Então vamos lá, ó. Gustavo Colombo. Como roteirista, ele escreveu para os infantis Detetive do Prédio Azul, ganhadora do Prêmio Abra de Melhor Roteiro Infantil 2018, Tainá e os Guardiões da Amazônia, série e filme, Tronquinho e Pão de Queijo, Queima-Mufa, Seis na Ilha e Marcelo Marmelo Martelo. Criou o curta animado Meus Vizinhos de Árvore, finalista do FICE. Para o público adulto, escreveu Imagem Vinil e criou a websérie Super Writers Room. Dirigiu o média cyberpunk Gambiarra, olha aí, o HD de espada, a gente vai falar disso hoje. Escreveu também HQs e contos do universo Gambiarra. Recentemente escreveu e viabilizou o telefilme de comédia TV Araribóia. Dirigiu a série de comédia Terceiro Goleiro e o primeiro longa do universo Gambiarra, Gambiarra Uga Uga Show, que está em finalização. Atualmente desenvolve HQs, livros de RPG e livro-jogo virtual para o universo Gambiarra. Também escreveu HQ Machado Lobisomem de Assis e Olavo Bilac Caçador de Vampiros. E concebeu aí o audiodrama Fitas de Dom Pedro. Começamos bem? É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso mesmo, vi que você quase riu quando leu o título, Machado Lobisomem de Assis e Pô, tal, sensacional, mano. mas é isso mesmo, então. É, obrigado, é mais ou menos isso. Então, acho que você falou assim, aquele momento constrangedor, né, que a pessoa fica aparecendo aqui, então o ideal é no Roda Viva, pelo menos eles põem uma montagem na hora, né, fica aparecendo pra não ficar aparecendo a cara da pessoa, assim, né. Então, de repente, dá pra Ai, fazer isso. Ademir Júnior tá ouvindo a gente aí, o nosso, né, o nosso, pô, diretor de fotografia, então tá aí, ó, montagens. Vai dar mais trabalho pra ele, mas vamos dar trabalho pro Ademir, né, Tá você gosta, né, certo. Ademir? Você fica feliz quando pinta trabalho assim, né? Então, como ele tá sem microfone para se defender, a gente só Vamos fala. nessa. Eh, Acho que é legal a gente começar, a gente geralmente começa por aí, por exemplo, a primeira vez que você está vindo à cultura milanesa, então a gente gosta de traçar um perfil, não do que você está trazendo, o que você fez, mas de você mesmo. Então eu acho que como é que a gente, começa, a falar, pode falar da criança, pode falar da pessoa, né, vamos falar do Gustavo pessoa. De repente a criança que se conectou de alguma forma com o livro, ou com o mangá, ou nem se conectou com a arte ainda, mas traça esse perfil pra gente da tua história, de onde é que você vem, o que que você fazia. Cara, então, eu desde muito pequeno, assim, né, eu escrevia, desenhava, quer dizer, desde muito pequeno eu desenhava, né, antes de escrever, contando histórias por desenho, né, então eu desenhava e tal, meus filhos: "Ah, desenha bem". Eu sou de uma meus pais eram médicos e tal, queriam que eu fosse médico, então meu pai eu desenhava bem, eu falava: "Olha que mão boa para fazer cirurgia e tal", né, e aí desde muito criança mesmo. E aí quando eu tinha uns 5, 6 anos, não sei quando, um amigo do meu pai falou assim: "Ah, você devia ser cineasta", a pessoa que faz filme, eu falei: "Cineasta? Será que é isso?" E aí fiquei com isso na cabeça, só que eu fiquei repetindo, que nem a criança que fala que quer ser astronauta, só que meu pai achava que era uma fase que ia passar, né, em algum momento não, continuou, continuou, continuou. E aí tô aqui. E aí, assim, no meio do caminho eu também fiz eu como desenhava também, tipo, eu morava na Tijuca, né, sou tijucano, e
lá tinha um curso de quadrinhos no Tchuca Tênis Clube e tal, que era a galera que fazia eu aprendi a fazer quadrinho mesmo lá, eu já desenhava, mas assim: "Ah, você desenha, vai fazer o curso". E eu encontrei todos os malucos ali, né, da Tijuca, que todos se encontravam ali naquele curso de quadrinho. Aí eu encontrei, tipo, gente que virou desenhista, virou quadrinista, virou autora, eh, gente que virou escrevia livro de RPG, né, e tal, virou sabe, tem ligado a diferentes áreas e tal, gente que trabalha com cultura até hoje, com cinema até hoje. Um deles era lá fazia os vídeos da Peppa Filmes também, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Então, tipo assim, tinha toda uma rede ali, né, a partir desse curso também e dos meus amigos do meu prédio, não sei o quê, que acabou que eu comecei a criar um laço ali, né, seja amigos da escola, amigos do meu prédio, amigos do curso de quadrinho, que tinham uma ligação com esse mundo da cultura, com de criação de histórias, né, de narrativas e tudo. Eh, mas sempre com essa assim, acho que quando você é criança, né, você acaba emulando muitas coisas que você vê e adaptando, então, até porque você traz coisas que não tem muito a ver e tal, e aquilo acaba criando coisas novas. Então, quando eu estava na escola, eu criei um livro, uma sequência de livros, era no escuro, era uma coisa meio de vampiros, seres sobrenaturais, bem essa coisa, assim, né, que hoje em dia tá na moda, na época não tinha. Eu tentei levar pro diretor da escola, falou assim: "Pô, vocês não querem patrocinar uma impressão disso?" Ele falou: "Não, não tem nada a ver, né, cara." Porra, E é isso, mas faz parte. E eu sempre fui tímido, né, eu sou uma pessoa tímida, mas eu acho que isso acabou me movendo, assim, tipo, o cara que é super tímido, que sabe, então eu vou falar com o diretor da escola, falou assim: "Eu acho que vocês deviam investir no meu livro." esse olha o quanto que você não caminhou pra poder fazer isso, né, mano, Pô, desbloquear a foi timidez, cara. Foi muito. E aí, no quadrinho também, eu fazia o quadrinho, aí, tipo, eu escrevia assim, do mesmo aí eu fiz a adaptação do quadrinho, né, do livro. Aí eu falo assim: "Do mesmo autor do livro", né, que ninguém Sensacional. mas Você se autorreferenciando. exato, é assim, né, porque também tem uma coisa assim, né, tipo assim: "Olha, esse cara fez isso", então é tipo quase aquela coisa do tipo assim, o Homem-Aranha se apontando, aquele meme, então você tem que ser um pouco disso, assim: "Olha, eu fiz e um pouco o que você fez acaba te ajudando a fazer outras coisas também, né, tipo, então meio que sem querer eu estava fazendo isso meio já adolescente e tal também, de alguma forma, né. Que a gente vai aprendendo depois quando a gente vai produzindo. Só que aí eu fui fazer faculdade, fiz comunicação, né, na verdade fiz direito junto de comunicação, fiz as 2 assim, eu estava meio Fez perdido as ali, 2 faculdades ao mesmo tempo? fiz as 2 ao mesmo tempo. E aí na comunicação eu estava esperando que abrisse cinema, não abria cinema e tal, né, tal, blá-blá-blá, porque eu fiz direito na Unirio e comunicação na PUC. E aí eu ficava vendo só que não tinha cinema ainda, eu ficava na expectativa de abrir cinema e tal. Só que na época eu não me dei muito tão bem, assim, né, com o cinema, porque era um cine assim, as histórias que eu contava é isso, né, tipo, meio com uma pegada regional brasileira e tal, mas com uma coisa de fantasia, de ficção científica, de elementos fantásticos, assim, né. Meio quase com uma mistura, né, do que eu via da minha realidade com um pouco de, cultura brasileira, novela, TV e tal, e sessão da tarde, séries, filmes, entendeu? Tipo, então Isso aí, só um parênteses rapidinho pra você não perder, mas isso já é muito diferenciado, né, porque geralmente você traz muito a referência externa nesse momento aí, né, de começar a pensar as primeiras histórias que você quer contar, você vai trazer Senhor dos Anéis, você vai trazer, né, você já pensava numa novela, já trazia um negócio brasileiro aí, né. cara, sempre tinha assim, eu sempre engraçado, né, assim, depois eu fui entender melhor isso, assim, né, mas eu sempre tentei trazer pra uma coisa, uma realidade nacional próxima, assim, né, tipo assim, eu estudava no Palas, assim, a escola dos personagens era Netuno, né, tipo assim, que tinha uma coisa assim. E aí eu comecei a viajar, como era uma coisa sobrenatural, era em homenagem ao deus Netuno, porque os vampiros tinham atravessado o mar, então eram devotos do Netuno, então eu comecei aí criou uma mitologia ali ao redor disso. Eh, então trazer uma coisa pra minha realidade, meio que mesmo que toscamente, assim, né, uma coisa assim, né, de adolescente e tal, assim, então eu trazia esses elementos. Mas quando eu entrei na faculdade e o tipo de coisa que se esperava de quem faz cinema e tal, era totalmente diferente do que eu estava fazendo, assim, eu achava que eu ia fazer os livros, depois os quadrinhos, depois não sei o quê, depois fazer as histórias, e aí eu ia ter uma carreira, só que, tipo assim, isso era uma coisa, assim, inexistente no nosso mercado, ainda mais na época, assim, desse tipo de conteúdo e, tipo assim, ainda mais na faculdade de cinema. Na faculdade de cinema as pessoas queriam emular o neorrealismo italiano de alguma, sabe, assim, que não, que tem todo o seu valor, tem todo o valor histórico, mas eu sentia muito que tinha uma coisa
uma coisa meio uma vontade de emular do mesmo jeito que eu emulava uma história de ficção científica ou de quadrinho americano, assim, de um jeito meio tosco, adolescente, eu sentia que na faculdade existia uma vontade de emular a mesma coisa ali, pra realidade brasileira, pra alguma coisa, sabe, repetindo também, dessas linguagens anticlássicas, né. E aí eu senti que aquilo não estava meio que se encaixando e tal. E aí quando eu comecei a fazer alguns curtas e tal, eu senti que teve uma atividade, assim, que eu acho que foi bem interessante, assim, que foi uma galera que criou, que eu acho que foi uma das coisas que eu acho que as faculdades deviam fazer mais, assim, né, de criação. Ele fez um projeto chamado Curta um Fim de Semana. Eles conseguiram não era da faculdade, era uns alunos um grupo de alunos que organizou isso. Eh, que era assim, você tinha um fim de semana e você tinha que fazer um curta no fim de semana. Eles conseguiram um patrocínio lá, ganhavam um prêmio e tal lá. Mas o que tinha que ter? Para você, atestar que aquilo era feito no fim de semana, você tinha que sortear coisas que você tinha que ter naquele curta, você sorteava na sexta para entregar na segunda. Então, tipo assim, por exemplo, você tinha que sei lá, linguagem documentário, tem que ter filmado em tal lugar. Por exemplo, o meu, tinham três coisas sorteadas. Tinha que ter o Jô Soares como personagem, tinha que ter tinha que ter cenas de internet, tinha que ser filme no ar. Então, você tinha que criar, tipo, você não tinha um roteiro pronto disso, a não ser que você tivesse muita sorte, né, você não ia ter um roteiro pronto com essas 3 coisas. Então você tinha que conceber, criar, produzir e entregar até lá. Então, tipo assim, isso foi bem legal, assim, essa atividade. E eu lembro, assim, que, tipo assim, a gente emulou coisas de gênero, tinha comédia, assim, né, não tinha como ser sério uma parada dessa, não era uma comédia tal, era uma paródia também. E ganhou uma parada que eu joguei nada a ver na época. Mas eu lembro do público, assim, que estava lá, começou a gritar assim: "É Marmelada, Jô Soares, Jô Soares", que a gente fez. Eu falei: "Pô, então talvez a voz da galera que tá decidindo as coisas não tenha não esteja tão certa, e talvez eu esteja certo em algum ponto ali, né". E isso, assim, me deu um pouco força de seguir com alguns projetos. E aí, o que aconteceu? Tinha um projeto que era na época chamado Floresta da Tijuca, um projeto de série de animação infantil, que eu comecei eu formatei o projeto na época que tinha uma linha pública da TV Brasil, chamado Anima TV. Quer dizer, na verdade eram 3 linhas, que inclusive era uma coisa que devia voltar. Eles tinham Anima TV, FIC TV e Doc TV. Era uma linha de ficção, uma de animação, uma de documentário. E aí como é que era? Você votava, tipo assim, vários projetos concorriam, sei lá, 10 ganhavam para fazer os roteiros, a bíblia da série, né, a bíblia que é aquele projeto de apresentação da série, como é que ele ia ser e tal, e o fazer um piloto. Todos esses pilotos eram exibidos na TV Brasil. O público assistia e tinha uma participação, a diretoria assistia, tinha uma votação também do público, eles participavam. Desses 2 eram escolhidos para virar série de verdade, tanto de animação, quanto de ficção, quanto de documentário. Maneiro. Era muito maneiro isso. Eh Acabou, né? Acabou, acabou. Desse FIC TV, da primeira edição do FIC TV, saiu o 3%, por exemplo. Caramba! Trombatrem, sabe a animação Trombatrem do cartoon? Hã. Saiu dali também. Eh, então, tipo, vários projetos, assim, tipo, o que aconteceu? Que o Trombatrem virou a série mesmo, né, fez a primeira temporada lá, depois eles conseguiram fazer outras e tal, foi para o Cartoon. Mas o 3% ele fez o piloto. Só, depois não foi renovado para virar série, mas aí os direitos foram de volta para a produtora, ou para os criadores, não lembro quem era. E aí eles levaram na Boutique Film, que depois virou a série. Então se você olhar na internet, você achar 3%, piloto original, não sei o que, nã se eu não me engano, ainda tem na internet esse que foi feito para a TV Brasil. Eu lembro desse piloto. O piloto, ele tinha uma coisa meio prisão, Meio assim, prisão, os era caras andando com a roupinha, já experimentando alguns botões que eles iam apertar mais forte na série. Não sabia, pra mim tinha nascido no YouTube simplesmente, assim. não, veio Olha dali. que incrível, cara. Veio ou seja, às vezes tem umas coisas de política pública, assim, que a gente acha: "Ah, pô, não deu certo, não sei o quê", mas gerou uma semente ali que depois vai e é isso, assim, política pública cultural é isso, né, são sementes que você planta para colher muito depois, de outras formas e tal. E Nossa, aí 3% foi acho que a primeira produção latino-americana da Netflix, né. foi, Original original Netflix, assim. Netflix. Olha que caraca, E começou dali de uma coisa, ou seja, tipo assim, então, mal ou bem, né, agora que tem essa a regulação do VOD, de regular o streaming, de taxar, aí fala assim: "Ah, porque foi tudo dinheiro, deles, original",
Mal ou bem, né, porque mal esse primeiro investimento para provar que funcionava veio de um edital público, né, que financiou. Então tudo tá meio que interligado ali também, né. Incrível. É, e aí nisso eu botei esse projeto que não passou, não foi nem para o final nem O nada. projeto que era qual? O Era o Floresta da Tijuca, era uma Floresta da Tijuca. animação e tal que eu Perfeito. eu baseado um pouco nos amigos do meu irmão, do meu prédio, que eu morava quando era criança. E aí eles a gente tinha se mudado de lá, mas a gente continuou amigo, eu continuo esse prédio que eu ia, eu continuo indo até hoje, assim, então amigos meus que moram lá e tal, né. E aí era uma história e tal de animais que viviam na Floresta da Tijuca, de um jeito urbanizado, uma árvore condomínio, assim, né. E aí a gente tinha esse projeto, aí um amigo meu levou numa produtora, uma produtora grande, que eu estava tentando levar, eu levei num captador de recursos, que eu estava não sei o quê, não tinha animação ainda, não sabe, esse mercado de animação, não existia. E aí eu tinha esse projeto, tinha me formado, estava sem, sabe, sem conseguir nada e tal. E aí um amigo meu que trabalhava numa produtora, e aí assim, ele falou assim: "Cara, vamos levar lá, eles querem ter uma animação, porque eles não têm". Então também foi uma brecha, assim, né, tipo assim, as produtoras tinham muita coisa, mas não tinha animação ainda, entendeu? Quem não ti ainda não tinha, assim, tantos estúdios de animação, sabe. Então algumas produtoras queriam entrar nesse mundo e Você lembra tal. mais ou menos o ano que a gente tá falando disso? 2000, Dois 1010, quebrando as décadas, assim. Deve ser dois por aí, mil e né? Por oito, aí, dois mil e né? nove, por aí. 2000 entre 2007 e 2009. Eu acho que por aí. Porque eu lembro que eles só assinaram comigo em 2010. Hum, 2010 eu assinei com essa produtora um contrato de sessão. Eu falei: "Pô, o primeiro contrato que eu tenho de um projeto que eles se interessaram e tal, não sei o quê, nã beleza. E na época foi um pouquinho assim, mas pra mim já foi, sabe, pô, primeiro contrato lá. E aí esse projeto foi pra uma rodada de tem aquelas rodadas de negócio, aquelas de pitchings no que hoje é o Rio 2C, antigamente era o Rio Content Market. que era o local de encontro para network, para Networking, de negócio. audiovisual e tal, e agora virou o Rio 2C lá na Cidade das Artes, né. E então tinha isso, tinha os pitchings públicos, e eu sempre gostei de fazer pitching. Pitching, pra quem não sei se o público sabe, é quando você faz uma venda de um projeto audiovisual, que você pode ter tanto rodada de negócio, que é quando você marca com um player do mercado, sei lá, vou apresentar uma série pra Warner. Aí você senta com um cara lá, um funcionário da Warner, apresenta e tal, tem 20 minutos pra apresentar, fica conversando com ele, vai e volta. Aí vai você tem várias rodadas com vários players e tal, você se inscreve num desses eventos de negócio audiovisual para tentar vender um projeto. Às vezes um autor também tenta vender para uma produtora nessas rodadas. E tem dentro, às vezes, dessas mesmas feiras, os pitchings públicos. O pitching já é você apresentando num palco para é meio aberto para, sei lá, aí pode ter dezenas ou centenas, dependendo do tamanho da coisa, e tem uma banca de pessoas do mercado, e não tem, tipo assim, por exemplo, você está apresentando projeto, tem alguém da Warner, alguém da Globo, alguém da TV Brasil, alguém não sei o que, sabe, alguém da Downtown Filmes, sabe, de distribuidor, depende do que é o recorte, né. E nesse tinha um de infantil, que eu estava aí foi selecionado por essa produtora, que é uma grande produtora, estava apresentar o pitching lá. E aí estava assim, o projeto não estava indo pra frente lá, aí acabou que lá, meio que foi selecionado, eles ficaram animados e tal, e eu fui apresentar lá, e aí teve uma tinha um e tinha um e tinha uma f tinha uma semana você ficando lá fazendo uma oficina lá com os outros com consultores, tinha uns consultores gringos, tinha uns consultores nacionais, tinha isso, não sei o quê, né. E assim, eu lembro que era meio confuso, assim, a minha apresentação ainda no início, né, assim, e tal. Quer dizer, nem era tão confuso, mas assim, acho que na hora de passar para o inglês, de falar, não sei o quê, não sei o quê. E aí mas eu estava, pô, acho que tá funcionando, não sei o quê, né. E aí a gente fez o pitch, só que antes eu mandei também pra tradutora, ela traduziu antes. Então e melhorou para os players internacionais e tal, mas assim, também teve uma coisa assim que o que eu gosto do pitching é que ao contrário da rodada de negócio, você tá 1 a 1, no pitch você tá com vários, e você tá com um público lá. Ah, o público também tá Tá presente. presente. E aí, se você faz uma aliança com o público, você consegue convencer mais os players ali, entendeu, Os do caras seu rirem, os caras se o público riu, contagiou eles. E às vezes eles também estão mais inseguros. "Pô, se o meu concorrente tá gostando, será que eu devia estar gostando também?" No 1 a 1, ele tem mais poder que você. "Pô, eu tô aqui pra te apresentar", e às vezes não é
Numa rodada de negócio, às vezes vai um executivo mais sênior, sabe, do canal, às vezes vai o principal diretor de não sei o quê. Na rodada de negócio, às vezes vai o funcionário que vai olhar ali, sabe, vai passar pra frente e no fim das contas quem vai decidir é o outro, entendeu. Ali, às vezes, vai o cara que vai decidir mesmo, entendeu. Ali que você diz o com o público. Com o público, no pitching. É, desculpa, no pitching versus rodada. Então eu sempre assim, tem gente que gosta de rodada, mas assim, que o pitching você tem por exemplo, você tem 10 minutos para apresentar o projeto inteiro e 10 minutos de pergunta. Então você tem que organizar bem, você tem que fazer um roteiro bem e assim, eu fiz isso, porque eu particularmente gosto de fazer pitching, porque para mim pitching é contar uma história também. Então você tá ali vendendo um projeto, você faz ali e aí eu fiz isso, assim, cara, e foi muito bom, foi muito bom. A tradutora mandou assim: "Cara, vocês mandaram muito bem e tal". Aí a gente ganhou até um prêmio lá e tal. Aí eu até agradeci: "Olha, eu queria agradecer a tradutora, porque até então ninguém tinha gostado muito do projeto, acho que a tradutora que fez, ele ficar bom". Até deu uma zoadinha ali, né. Mas assim, e aí eu fiz o pitching, logo depois uma das pessoas estava ali vendo, estava acompanhando, falou assim: "Olha, eu gostei muito, você não quer trabalhar comigo?" E era a Flávia Lins e Silva, que é a criadora do DPA, Detetive do Prédio Azul. E aí eu entrei no mercado. Aí eu comecei a escrever profissionalmente a partir daí, desse pitching e tal. Aí esse projeto foi pra frente lá, isso que eu tinha apresentado. Mas parou, e depois estava com outro estúdio, não sei o quê, foi, não foi, foi, não foi. Aí depois eu peguei de volta, aí eu tentei fazer, fiz um curta, que virou Meus Vizinhos de Árvore o nome. Eh, tá no YouTube, quem quiser ver, Meus Vizinhos de Árvore e tal. E a gente ficou tocando esse projeto, tal lá, e acabou que não foi pra frente, eu fiquei achando: "Pô, Qual? que". O projeto que você apresentou o pitch foi bom e travou algumas vezes em produtoras, né. Aí travou, aí eu levei pra mim, aí comecei a ter a minha própria produtora pra fazer, entendeu. Então vou fazer então. Foi isso, não tinha produtora, eu resolvi: "Vou fazer uma produtora, vou fazer e tal", e mesmo assim eu achei: "Pô, mas então minha produtora por isso que eu não queria", aí depois eu achei que, pô, passou o tempo, porque também tem uma coisa de timing, né, que eu acho assim, obras não são eternas, mas projetos eu acho que são perecíveis, entendeu, às vezes eles É. envelhecem. As ideias, sabe, o que não o que tá no papel ainda, às vezes envelhece, assim, o que tá feito não, o que tá feito, ficou na história. Mas assim, então, às vezes pô, então acho que perdeu o time, perdeu o tempo, achei que tinha morrido. E aí, recentemente, a gente ganhou um edital de aí eu tinha deixado engavetado e tal lá, e tal, aí surgiu o edital de desenvolvimento da Rio Filme, aí eu falei: "Vou botar de novo?". Ele já estava praticamente desenvolvido, já tinha bíblia, já não sei o que, né, mas mesmo assim, cara, a gente nunca ganhou dinheiro por esse projeto, a gente nunca fez. Aí a gente ganhou e a gente, pô, deu uma segunda vida para esse projeto que estava ali meio parado, apesar de ter ele virou curta, foi finalista no FICE, Festival Internacional de Cinema Infantil, a gente passou na TV Brasil, a gente ganhou esse prêmio no Rio Content Market, ele a gente tem, ele aí ganhou a Rio Filme, não sei o que, eu falei: "Pô, de repente ele pode ter uma nova vida e tal". Aí eu falei com o canal e a gente entrou, tá concorrendo no fundo setorial do audiovisual agora de novo, com um canal, que eu acho que eu não posso ainda dizer qual é, pra tentar transformar em série. Então, tipo, um projeto estava meio morto ali, né, e aí foi isso, assim, aí desse projeto e do Detetive do Brejo Azul, eu comecei uma carreira muito no roteiro infantil. Aí eu fiz esse, fiz, um outro lá, Seis na Ilha, fiz Tronquinho e Pão de Queijo, uma série que passou no Globo. Aí fiz o Tainá, que é uma série infantil de animação. Aí agora recentemente escrevi o longa que vai sair agora em novembro, quem quiser assistir, Tainá e os Guardiões da Amazônia em busca da Flecha Azul, vai estrear nos cinemas em breve. E aí foi isso, eu fiz uma carreira muito fazendo infantil. Aí fui de um infantil para o outro e tal. E aí eu comecei a querer fazer coisas mais do público adulto e tal, não sei o quê. Aí comecei a tentar sair pra fazer outros conteúdos. Antes de você ir para o público adulto de novo, como é que foi isso, cara? Essa chave virando? Porque assim, você começou nos vampirões lá na Dark Fantasy, não é isso? Lá na escrevendo e de repente você foi para o infantil. Cara, e foi no infantil numa vez só, né? Porque você recebeu o convite no pitch, você já entrou, já foi para trabalhar já no roteiro do Detetive Pérez Azul. Como é que foi? Foi tranquilo? Pra, tipo, tu adaptar a linguagem, foi agora eu vou falar com criança, vou fazer um roteiro infantil. Cara, então, sim, e aí eu acho que eu fiquei pensando sobre isso, assim, porque quando eu estava fazendo o meu Juiz de Árvore, que na época se chamava Floresta da Tijuca, ele era eu já estava estudando muito isso, assim, e na época com o estúdio, quando a gente falava de roteiro e tal, então estava um pouco já exercitando um pouco isso.
E o tom da história, como eu contei no pitching, já tinha um pouco esse tom. E aí eu acho que, assim, no fim das contas, o infantil, ele depende, assim, claro, você tem o pré-escolar, tem não sei o quê, tem o kids, tem o pré-adolescente lá, mas assim, o infantil em geral, ele tem uma liberdade de você ele trabalha muito com narrativas de gênero em geral, sei lá, se você pegar alguns filmes, alguns desenhos e tal, ele tá sempre fazendo uma referência ou paródia, tipo assim, a alguma coisa, a uma aventura medieval, a um filme noir, sei lá, foi Muppet Babies mesmo, você lembra? Se eles é sempre uma paródia de algum gênero do cinema, então esses filmes de gênero que eu tanto via e gostava, assim, eram meio que é meio que o feijão com arroz do infantil também, sabe, assim, então ele tá muito ali nas histórias, assim, em DPA eles brincavam muito, assim, tinha um episódio que ia pra Idade Média, então, tipo assim, era o clichê, tipo assim, você pegava os tropos do Rei Arthur e não sei o quê, então, você tinha um pouco isso com um tom mais leve, né, e tal, né, você não vai ter uma pessoa enfiando uma espada na barriga da outra ali, mas vai ter algumas brincadeiras, alguns tropos, assim, de uma narrativa clássico-narrativa, né, que os 2 são comerciais, e e uma narrativa que eu acho que é aí que tá o meu recorte, uma narrativa pop, talvez, uma narrativa de gênero, uma narrativa pop, uma narrativa que eu acho que no infantil tem alguns recortes específicos, mas, assim, no fim das contas é isso, assim, é saber contar uma história com início, meio e fim, que tem essa estrutura clássica de do que eu via, desenhos, séries, filmes, assim, mas assim, onde eu fui um pouco gerado ali, né. Se você viu muito Sessão da Tarde, você sabe mais ou menos como é um filme adulto ou para criança ou jovem, adolescente, então acho que é isso, assim. E eu acho que isso tinha um pouco, assim, você não tinha pessoas tanta gente qualificada de roteiro para fazer esse tipo de roteiro com esse tipo de estrutura naquela época, assim. Hoje você tem muita gente, assim, tal. Ao mesmo tempo com inventividade, assim, né, sem você entender de estrutura de roteiro clássica, mas ao mesmo tempo sem seguir manual demais e tal, assim, que engessa muito, assim. Eu acho que o que hoje a gente vive se antes vou seguir também aqui. Se antes a gente tinha um problema de falta de que na minha visão, né, no mercado, assim, de falta de gente desculpa, capacitada de fazer roteiro com estrutura clássico-narrativa, hoje eu sinto que e ao mesmo tempo você tinha quase um anarquismo, assim, criativo, hoje eu sinto falta dessa anarquia criativa, entendeu, assim, né, que eu às vezes estão muito, assim, eu consigo ver a estrutura muito bem formatada, mas sem vida ali naquele projeto, entendeu. É. Entendi. Você sente falta, por exemplo, de um método Raul Seixas, por exemplo, de fazer música, de sair quebrando tudo, achar um caminho próprio e, né, alguma coisa assim, fugindo de padrões e fórmulas e tal, né? Eu acho que sim, porque não que não tem que aí eu acho que tem um problema, assim, eu acho que, assim, às vezes, principalmente, eu acho que, sem querer ser um cara muito materialista, mas, assim, histórico, sei lá, assim, porque eu acho que, assim, a época produz o fruto do que a gente viveu muito tempo de escassez, assim, antes de ter ainda mais na época depois do Collor, que tirou, sabe, acabou com o Embrafilme, acabou com todas as políticas de incentivo, depois elas foram voltando, mas, assim, antes da Ancine, antes do fundo setorial, antes, sabe, assim, você tinha pouca coisa, pouca gente fazendo coisa, então, assim, você não exercitava tanto e como você não fazia muito, você tinha que negar a estru a um pouco negar um pouco a lógica clássico-narrativa, então você não aprendia a fazer o clássico, você não podia fazer para você desconstruir. Então muita gente aprendia a desconstruir antes de construir. Então, eu acho que isso era um problema, assim, assim, inclusive nas escolas de formação de não, por que que você tem que fazer seja no roteiro, seja na direção, seja em outros campos, assim, né. Por que que eu tenho que saber do eixo? A gente tem que quebrar o eixo. Não, para você quebrar o eixo, você tem que saber fazer para poder quebrar. A mesma coisa num roteiro, entendeu. Olha, tem que saber que o personagem tem um misbehavior, vai acontecer algo na vida dele, vai começar ele vai aprender alguma coisa, vai começar uma transformação, quando ele chegar no quase a ponto de se transformar, ele vai mudar, se você não conseguir fazer isso, amarrar bem isso, você não vai conseguir desconstruir isso. Então eu acho que faltou muito por muito tempo faltou isso.
Agora as pessoas sabem bastante isso, eu acho, assim, isso tá meio disseminado no mercado. Né, às vezes não sabem tão profundamente, assim, né. E aí eu acho, assim, um dos melhores professores que eu tive nesse sentido, assim, de tem gente que não gosta, tem gente que gosta muito, que sei lá, eu fiz aquela a roteiraria. Antes de ter a roteiraria, que é o curso do Zé Carvalho, ele foi professor na PUC. E ele era assim, tipo, é isso, cada cena é uma cena que reforça o misbehavior de um personagem, e ele vai fazer isso. Todas as cenas são isso, todas as cenas são sobre aquele personagem. E assim: "Não, isso é muito fechado, eu não vou conseguir". Mas assim, a gente vai vendo exemplos nos filmes, assim, como isso funciona, assim, né, e como isso tá ali, e você vai se esforçando para fazer isso, assim, e fazer funcionar. Depois, você também não pode ficar pensando muito, depois é que nem, tipo assim, o Identidade Borne, que o cara já luta, não tá pensando no golpe, é tipo andar de bicicleta, entendeu, o cara tá fazendo golpe e você sabe, ele não tá pensando: "Agora eu vou dar um contragolpe aqui, não sei o quê, fazer um kata e tal", você já, meio que já tá treinado e vai fazendo, né. Mas se aprender e olhar e exercitar, assim, eu acho importante, assim. Até uma questão curiosa, misbehavior é também chamado de comportamento dominante, né, do personagem. Aí, eu fiz a escola do André Bianco, né, Uhum. da Viviane Inventar, então o André Bianco aí é um grande mestre de literatura, um cara incrível no Brasil, eu sonho em ver os livros dele se tornarem filmes, e ele tinha uma escola literária, uma agência literária que ele explicava e tinha um comportamento dominante, e aí lá tinha o misbehavior, que era o comportamento dominante, que é o personagem seguindo ali, né, cada nível ele vai ter um comportamento dominante, que vai ter uma quedinha, e no final ele pode ir pra se regenerar daquilo ou ele pode cair de vez, né. Tipo a ambição, aí o cara vai pra tô menos ambicioso, ele vai contra isso pra história andar, ou então ele vai cair direto na ambição e vai virar um vilão e sei lá o que e tal. É isso, né. Exato. O André Bianco, inclusive, fez o curso do Zé Carvalho. Exato. Eu, inclusive, estava em São Paulo, um negócio, eu encontrei ele, fui encontrar o Zé Carvalho, a turma dele e tal lá, e estava o André Bianco lá, que fez o curso dele lá também. "Ah, não sei o quê, você que fez o livro". Aí eu falei: "Você fez livro de vampiro?" Quando eu era adolescente, eu fazia livro de vampiro e achava aí eu vi os seus, eu falei assim: "Pô, eu queria fazer alguma coisa parecida", eu até falei alguma coisa assim com ele, não sei se ele lembra. Mas é isso, assim, então é isso, é basicamente isso. Eu falo misbehavior porque é o que o Zé Carvalho fala, assim, né. Meio que se você pegar pessoas falando campo um, campo 2, campo 3, misbehavior, não sei o quê, você sabe que é alguém que pegou um pouquinho daquela escola ali, daquelas coisas. Pô, show de bola. Aí você estava quando eu te interrompi, pra fazer a linha do tempo aí, né, você estava falando da sua volta para o adulto. Você tinha feito essa trajetória toda incrível aí, cara, no infantil, fazendo o que formou gerações, né. Eu lembro que o Detetive do Prédio Azul já chegou em mim com muita força, trazido pelas crianças, assim, que me rodeavam, né, minhas sobrinhas e tal. Então você participou disso, cara, você criou isso, uma coisa que impactou gerações, né, e aí tu vai voltando para o adulto. E aí, como é que é? Aí o que acontece? Não, legal. É, assim, e eu fiz episódios da terceira, tô ali, se você olhar, esse acabou, da terceira até a 10ª, e eu lembro que o último que eu fiz foi o último da 10ª, eu até peguei você falou do adulto para o dark fantasy, para o infantil, eu peguei coisa tipo de Buffy a Caça-Vampiros e botei lá, tipo uma piadinha lá no último episódio, que tinha a ver, assim. Eh, e aí foi isso, assim, eu tinha um sócio que era meu sócio na produtora, que é o Frederico Cardoso, e ele tinha um projeto Imagem Vinil, que é baseado no álbum Aldir Blanc e Maurício Tapajós. Pegava o álbum do Aldir Blanc e Maurício Tapajós e adaptava para as músicas, cada 2 músicas virava um episódio ficcional. E aí a gente fez essa série pro Prime Box Brasil, um projeto do Fred que ele criou e tal. Eu escrevi alguns episódios. Ajudei a estruturar ativamente, assim, o projeto com o Fred, eu e o meu sócio, o Vitor Pimentel, a gente escreveu alguns episódios, o Fred escreveu alguns, e ele e aí virou série, ele produziu e tal, passou no Prime Box Brasil. Tá, aí foi que eu também fiz um projeto adulto e eu tinha mais um projeto, eh eh, esse telefilme que estava rolando e tal, mas aí isso já foi pela minha produtora. A maioria desses projetos são da minha própria produtora fazendo. Aí o aí eu fiz o curta do Gambiarra, que aí a gente pode entrar mais pra frente, mas aí eu fui chamado pra dirigir uma série de ficção de comédia de futebol, chama Terceiro Goleiro. E eu não entendo nada de futebol. Eu só contei isso no final pro pessoal, tava não, com certeza, adoro, não sei o que, coisa. No final eu falei: "Olha, não entendo nada, gente". "Como assim?". "É, você não entendo nada de futebol". E aí era uma série de comédia.
em 5 episódios, aí eu escrevi 2 episódios e dirigi eles, assim, com baixíssimo orçamento. Eu acho que como eles viram que eu fiz uma parada com baixíssimo orçamento e funcionou, eu falei assim: "Esse é o cara". É o pior selo, né, que você pode ter, né, assim, né. Eh, mas assim, eu adorei fazer, eu adoro quem me chamou foi o pessoal do Estúdio Giz, eles que produziram, são parceiros meus até hoje. E aí eu dirigi pra eles e tal. E aí ficou vamos pra foi bem legal, foi uma série com baixíssimo orçamento, mas que ficou bem legal. Você não falou o nome da sua produtora ainda. Então, Tijuca Filmes. Tijuca Filmes. Show de bola, Tijuca Filmes. Você falou isso aí, me lembrou, sabe de quê, cara? Do lance do futebol. Você lembra daquele vídeo famoso do Al Pacino falando do Poderoso Chefão? Que ele fala assim, que o Francis chamou ele, era uma coisa muito acelerada, ele era um cara muito novo, e era aquela cena famosa onde ele tá lá na Sicília, e aí ele dança com a noiva dele, Uhum. e aí pega, ele sai de carro, e aí ele começa a falar assim, cara, e aí o Francis foi me dirigindo ali na hora, porque ele tinha uma coisa de fazer na hora ali e tal. Aí ele falou: "Então, você vai pegar a garota e vai dançar com a garota". E ele fala assim: "Francis, eu não sei dançar". Aí ele falou: "Não, faz os movimentos aí que eu me viro Uhum. na edição, eu pego assim, assado, assado". E depois ele fala assim: "Depois você pega a garota e você entra no carro e sai com ela". Eu falei: "Francis, eu não sei dirigir". Tipo assim, ele fala a sequência de coisas que ele não sabe fazer, e ele foi, cara, se virando. E no filme fica maravilhoso, né, porque Sim. ele pilota o carro em alta velocidade, ele dança como se fosse, profissional, aí me lembrou muito isso, tipo assim, ele chegou em cena e falou: "Mano, eu não sei o que você tá falando", assim. Aham. É um pouco disso aí, né. É que É, nesse caso ele teria contado só depois de ter feito, né: "Então, eu não sabia fazer nada disso". verdade, pô. E aí tá, aí a gente tá nesse momento agora, onde você tá com a produtora, você fez o terceiro goleiro, e aí já entra o gambiarra ou não? Ainda não? O média-metragem eu já tinha feito antes, Que é o HD de o espada, HD né. de Espadas. A gente produziu em 2019, aí o que acontece? Eu tinha esse projeto, como eu falei, assim, nesse ambiente do audiovisual brasileiro, eu falei assim: "Pô, fazer um filme cyberpunk que isso, você tá louco, cara, que isso, não vai fazer um filme desse, assim, nada a ver". Eh, muita gente falando isso, a gente tinha botado uma vez no edital, perdeu, não sei o quê, e eu consegui um dinheiro da Lei Municipal de Cultura, ISS, assim, mas e quando saiu o dinheiro era muito pouco, A porque fortuna, né. eu peguei R$ 15.000, e aí acabei botando mais 10 do caixa da produtora, porque a gente tinha feito mais vinil, tinha um dinheiro em caixa, não sei o quê, né, sabe, assim, então vamos lá, vamos aí eu convenci, né, os sócios: "Vamos fazer isso? Vamos". Chamei o Fred pra dirigir comigo, que ele tinha dirigido o Mais Vinil, falei: "Pô", até então me via como roteirista, não me via como diretor, entendeu? Não tinha confiança pra fazer sabe, pra tocar a coisa. Aí eu chamei o Fred topou, gostou da ideia, e eu escrevi com o Eric. O Eric é um cara que eu conheci na faculdade, Eric Hilt, e eu lembro que eu tinha sido então, antes de fazer o curta, né, vamos lá, a linha do tempo de verdade. Em 2010, eu cheguei com uma ideia assim: "Pô, cara, eu acho que dá pra fazer um filme cyberpunk no Rio de Janeiro". Porque eu estava andando no sei lá, num Infocentro desse da vida, uma loja dessas, Uruguaiana, Infocentro, uma coisa assim. Nossa, esse ambiente aqui, cara, parece muito aqueles filmes cyberpunk que se passavam em 2010, 11, 12. Agora, aí me veio a cabeça assim: "Pô, aquele futuro já chegou. A gente tá no futuro cyberpunk". E aí eu comecei a olhar pra cidade com esse olhar assim: "Pô, tem algumas praias que são bem cyberpunk no Rio de Janeiro", ou na região metropolitana, né, do Rio de Janeiro como um todo. Pô, essas linhas de trem, isso aqui, começou a me vir uma coisa na cabeça, assim: "Cara, a gente já tá meio que no mundo cyberpunk e tal, não sei o quê, nã se a gente botar só mais uma coisinha, assim, pegar algumas coisas de antigamente, tipo sofis de trem, tipo não sei o quê, nã Aí começou a vir uma coisa, assim, mas ainda estava uma coisa meio amorfa, assim, na minha cabeça, assim, tinha ideia, tinha imagem, tinha o conceito, tinha alguns elementos, mas eu não tinha história exatamente, o que que seria a história. E aí eu virei para o Eric, eu já que estava fazendo um curso comigo, inclusive com o Zé Carvalho. Aí eu falei: "Eric, você não quer desenvolver comigo esse projeto não? Um projeto sobre qual é a história?". "Eu ainda não sei". "Vamos fazer junto?". "Vamos". Aí a gente começou a montar, montou, fizeram um filme, que era um filme de assalto gigante, não sei o quê, nã-nã-nã.
E aí começamos a criar coisa, aí, tipo assim, aí tinha um bar que os personagens iam, e nesse bar tinha um negócio, aí o universo começou a ficar muito grande. Isso roteirizando ali. Roteirizando, roteirizando, escrevendo, roteirizando. Pô, mas aí o Eric falou assim: "Tinha que ser uma série". Eu falei: "Não, eu tô fazendo um roteiro, como se eu tivesse fazendo roteiro de uma série infantil, não sei o quê, eu quero fazer um longa-metragem". Aí: "Não, mas ele falou: "Tinha que ser isso, não sei o quê". Aí, tipo assim, ficou um filme que era, tipo assim, uma coisa totalmente fora da, ainda mais pra aquela época, 2010. Mas eu lembro que as pessoas começaram a sair do armário no curso, né, porque eu assim, todo mundo: "Não, eu vou contar uma história de uma mãe que vai encontrar a filha e não sei o quê, muita história triste. Ah, uma história de um lavrador que vai não sei o quê, nã-nã-nã-nã". Aí eu falei assim: "Então, a minha história é uma história cyberpunk que tem não sei o quê, é um filme de assalto, todo mundo". Mas aí meio que as pessoas foram saindo do armário, né, e no dia seguinte, assim: "Então, sabe aquela minha história do eu vou fazer um cara que procura folclores na cidade". Eu: "Então, não, eu vou fazer um negócio que é num cemitério de carros de não sei o quê", né, sabe, as pessoas foram meio que tomando coragem de fazer coisas meio fora da O que queriam fazer, né. que queriam fazer, mas achavam que não podiam fazer, né. E não, assim, em tese, o que o mercado audiovisual quer, não quer que faça, na verdade, né, então meio que, mas assim, um pouco eu acho que eu meio que eu fui meio, tipo assim, é a vantagem da ignorância, sabe assim, a vantagem de você meio da ousadia um pouco assim, então eu fui fazer, sabe, eu sabia que isso não ia sair em nada e tal, mas fui continuando apostando. Aí veio assim: "Cara, acho que pra gente provar que isso dá pra fazer, talvez a gente devesse fazer, tipo, um curta antes. E um quadrinho. Ah, mas a gente vai contar a história, a mesma história? Não, a gente conta uma outra história dentro desse universo. Você não falou, Eric, que dá pra fazer muitas histórias? A gente conta uma outra história contando um pedacinho do negócio. Ah, mas a gente tem que, tá, é totalmente separado. Não, é junto. Não, mas vai ter uma ponta que liga. Mas a gente vai ter um, e se a gente não tiver o mesmo ator pra voltar? E, sabe, assim, começou a pensar essas coisas assim, como se a gente fosse sabe, a Marvel fazendo negócio, não. E o quadrinho vai ser um quadrinho que é essa história do universo. Tá, beleza. Aí, quando eu consegui botar o dinheiro de fazer o curta, Os 20 e poucos mil. os 15.000, depois eu chamei minha esposa pra produzir. Ela tem uma produtora chamada Pé de Moleque Filmes. Ela é a Marcela Batista e o sócio dela é o Eduardo Lurnel. Eles são sócios e tal, eu chamei. Pô, eles foram produtores associados de imagem e vinil, tocaram produção executiva, eu falei assim: "Pô, vocês". Aí a Marcela falou assim: "Olha, eu já fiz o meu gingiar, já fiz isso", tipo, aí foi meio da máfia, né, eu chamei de volta, ela não conseguiu sair, né. Aí ela veio, na verdade eu convenci o sócio dela primeiro, né, porque eu falei assim: "Não vamos misturar mais as coisas". Aí eu falei: "Edu, você não quer fazer isso?" "Não, ele quero". Aí a Marcela falou: "Tá". Aí o Edu, foi pelo Edu que a Marcela voltou, né, minha esposa voltou a entrar no projeto. Aí eles entraram, são sócios, são coprodutores, né, do projeto também. E aí ela falou assim: "Cara, se você quer fazer o filme depois, põe um dos personagens depois aparecendo". Falei: "Mas vai ser mais caro, vai ser mais difícil". Então você tem um produtor executivo, tipo assim, tem o adulto na sala dizendo o que que pode, o que que não pode. Se o adulto deixou, tudo bem. Ele que traz a grana, né, ele vai É, atrás do dinheiro, né. na verdade o produtor executivo no Bra assim, nos Estados Unidos, o produtor executivo, né, é esse que é o dono do projeto mesmo, né, que no Brasil é o produtor, que é o produtor executivo, como se fosse o produtor de linha lá, né. É a pessoa que toca o dinheiro, que faz os contratos, que negocia as coisas com as pessoas, mas que vê o orçamento do filme, que sabe. Então eles estavam fazendo mais isso. Eles também são produtores gerais, de alguma forma, né, porque são coprodutores. Não sei se tá claro, assim, né, assim, porque o que acontece, você tem o produtor dono do projeto, que é o dono da produtora, que é o dono da coisa, e tem um produtor contratado que tá fazendo essa produção. No Brasil, esse produtor contratado é o produtor executivo. Nos Estados Unidos, o produtor executivo é o dono do projeto. Então você vê, assim, às vezes o criador é produtor executivo também, porque ele é o dono. Então, às vezes, cria, assim, umas algumas confusões, às vezes até, tipo assim, minha esposa estava a Marcela estava num projeto que, tipo, saiu numa matéria, produtora executiva do projeto, numa matéria internacional, parecendo uma coisa diferente do que era, de um outro projeto lá, por exemplo. Mas deu uma parêntese gigante, Não, não, assim. mas isso é legal você falar, porque essa estrutura as pessoas não conhecem tão bem, né. Então, por exemplo, o produtor a visão que se tem é que é o cara, pô, o cara que tá criando o projeto, talvez o diretor ou é você: "Pô, eu quero explodir aquele carro ali", quem vai dizer se tem grana ou não é o produtor, né. Falei: "Mano, Então, na verdade, o produtor executivo, que ele tá executivo". tocando. O produtor, ele vai negociar com o canal, ele vai vender o projeto, ele vai conseguir mais grana. O produtor executivo, ele tem o controle da grana.
Sim. Ele tem entendeu? Ele vai tipo assim: "Olha, você é diretor de fotografia e eu vou ter uma equipe tal", e o cara fala assim: "Olha, eu vou levar 30 pessoas da minha equipe e eu quero uma equipamento de não sei quantos mil, de não sei o quê". Ela vai dizer: "Olha, então você vai ter que olha, vai ter que ser um pouquinho menos, ou vai dar pra fazer ou não, ó, diminui um pouco essa pessoa aqui, Eu vou ligar aqui pra ver se eu vou consigo. ligar se eu consigo mais barato". Então ela vai fazer esse desenho, e aí tipo assim: "Cara, olha só, tá muito maior", ó, o diretor de fotografia tá falando isso, então vou ter que voltar no diretor ou falar com o produtor: "Olha, tá mais". Aí o produtor vai dizer assim: "Tá, eu vou conseguir mais grana", aí o produtor vai conseguir mais grana. Mas o produtor executivo ele vai gerir um pouco a vida econômica e os contratos e as negociações daquele projeto. É a pessoa que mais manda em termos de produção no set, entendeu. O produtor ele manda no projeto e tal também, entendeu. Ele vai vender para o canal, ele vai vender para a distribuidora, ele vai discutir com tipo assim, se ele chegar para o diretor e não falar, então ele vai falar para o diretor também: "Olha, a gente não vai conseguir fazer isso, vai fazer", ele que vai dizer: "Olha, assim, esse filme tem que ter tal ator", é o produtor que vai dizer, entendeu. Que aí depende um pouco das relações de poder. Ai, fala, desculpa. Não, não, é sobre isso mesmo. E aí você estava mencionando que dentro dessa questão toda, a gente estava no média-metragem que era do HD de Espadas, né. Aí você, a Tijuca Filmes, que é a sua produtora, junto com a Pé de Moleque, foram pra batalha pra isso aí, é isso? Fomos pra batalha. Na época, a nossa produtora se chamava Cinema Petisco, a gente mudou de nome. Mas é Eh, bom o cinema petisco, é cara. um nome bom. É é porque eu acho que eu sou muito ligado à Tijuca, fiz muitas coisas da Tijuca, eu falei assim: "Pô", Bom também. eu saí da Tijuca, eu falei: "Pô, eu tô me sentindo um traidor", sabe, eu traí o movimento. Eu falei: "Eu preciso fazer alguma coi", aí meu escritório estava lá na Tijuca, aí eu falei: "Vou mudar o nome pra Tijuca Filmes", aí foi isso, também mudou o quadro societário, eu falei: "Vou mudar e tal", e fazer essa marca ali. Mas Cinema Petisco também é um nome bom. Eu gosto, então, tanto que a razão social ainda é cinema petisco. A minha esposa diz: "Pô, você tem que mudar de vez essa razão social", mas talvez seja eu não querendo ainda abandonar 100% o nome, né. Mas assim, aí a gente foi fazer o curta, né, só que, pô, com 15.000 não dá pra fazer nada. Mesmo com os 10.000 a mais, 25.000 você não faz nada. Eh Só que aí foi isso, né, tipo, você tem uma coisa da produção audiovisual, né, que você tem um pouco é que nem a criança falando com o pai e mãe, assim, né, tipo assim, a criança pergunta para o pai: "Ah, posso fazer tal coisa?" Aí o pai diz: "Sua mãe deixou?" Aí você vai falar com a mãe: "E eu posso fazer tal coisa?" Aí a mãe pergunta assim: "Seu pai deixou?" Então você tem que ter que o pai e a mãe deixem ao mesmo tempo, você tem que achar uma brecha em que as 2 coisas funcionem, entendeu, pra você poder assim, você tem um dinheiro daqui, um dinheiro daqui, você precisa dos 2, entendeu. Porque assim, olha, eu quero uma distribuidora grande, mas você tem um elenco? Não. Aí você vai no elenco, assim, mas, pô, qual é a distribuidora? Entendeu? Você não tem nada, você tem que ter o ovo e a galinha ao mesmo tempo, você tem entendeu? Você tem que ter as 2 coisas. E é difícil achar essa brecha ali. Então é um pouco assim que você vai convencendo as pessoas, que aí a equipe inteira trabalhou de graça, o elenco trabalhou de graça, a pós-produção foi de graça, a trilha sonora foi de graça. Então assim, por exemplo, o Adubas, que é uma editora musical do Ronaldo Baixo, virou parceiro do projeto e contratou o Donatinho, filho do João Donato, para fazer a trilha original. Então, foi de graça pra gente, eles tiveram um custo, mas pra gente foi de graça. Os efeitos especiais foram de graça. Eu levei num estúdio, que também virou coprodutor do projeto, a com o estúdio. Aí eu apresentei para o Guilherme, falei: "Pô, tô precisando disso de efeito, esses são os efeitos pontuais aqui, pouca coisa". Aí ele olhou assim: "É, pontual, não sei o quê". Aí ele viu o filme. Aí ele gostou do filme. Pô, você amarrou ele: "Pô, tô pensando em fazer mais coisa". Eu: "Beleza, vamos nessa". E aí foi fazendo, foi mais mais coisa, fez um bando de efeitos, fez mais efeito especial do que eu estava imaginando, porque o cara, pô, adorava Cyberpunk, não tem onde fazer, sabe, assim. Porque também tem isso, assim, a pessoa quer fazer uma parada porque é isso, o mercado é meio existe uma covardia contagiante no mercado, entendeu, assim, que as pessoas não ousam, não têm medo, sabe, das coisas. E aí, tipo assim, essa galera fala assim: "Pô, queria fazer um filme Cyberpunk, mas eu tô apagando, sei lá, o bigode do Hassum", entendeu, tipo. O meu efeito especial é esse que eu faço. Nada contra o bigode ou não bigode do Hassum, mas entendeu? O cara quer fazer o robô gigante, entendeu? Ele queria fazer essas paradas. Então, às vezes mesmo sem ter dinheiro, o cara quer fazer porque, cara, eu tô aqui pra isso. E aí o cara viu, gostou da fotografia, gostou do roteiro, gostou da montagem, estava muito maneiro, estava assim: "Pô, vai demorar", e ele ficou me dando esporro, falou assim: "Pô, mas você tinha que ter me chamado antes". Eu falei: "Cara, se eu te chamasse antes, você ia acreditar que ia dar certo?" Ele: "Não, não ia". Eu tive que fazer pronto pra poder fazer, entendeu? Então aí você vai somando as coisas, olha, já tem isso, já tem isso. Aí depois que você tem isso, agora eu vou chamar isso, né. Também você tem que ver a estratégia de com quem que você vai chamando primeiro, porque aí depois você vai montando, empacotando a coisa vai ficando num volume grande o suficiente do outro querer entrar.
sim. Entendeu? Porque o outro faz: "Pô, esse aqui tá, então eu tô", porque ninguém quer entrar numa coisa de maluco, entendeu? "Pô, essa parada aí, esse barco vai afundar, eu sei, isso é uma maluquice". E era uma maluquice. Eh, mas aí você tem que um pouco ir vendendo, falando assim: "Não, pô, a gente sabe o que tá fazendo". Eh, e é isso, aí as pessoas vão entrando, vão entrando, vão entrando e a coisa aconteceu. A gente filmou em 4 dias. Foi muito pouco aquele filme, 4 dias, 4 dias e meio, na verdade, que a gente teve uma noite que a gente circulou a cidade fazendo externas, Isso aí só as filmagens, as diárias de filmagem, é as isso? diárias de filmagem, 4 dias? 4 dias. Caraca. Para o média-metragem. Foi uma maluquice, tipo assim, ninguém acredita e tal. Com dinheiro, com o tempo, com não sei o quê, com as pessoas e tal. O dinheiro foi todo para infraestrutura, o transporte, comida, algum material de arte, essas coisas. É para aí que foi o dinheiro. Pô, e sendo cyberpunk, tem uma série de preocupações muito específicas do gênero, né, assim, que você deve ter que se preo deve ter que deve você deve ter improvisado bastante pra fazer, porque o cyberpunk o cara imagina logo um bração biônico com não sei o quê, com o neon, né, que tá tudo muito presente na franquia, a gente vê muito isso, assim, tá no Defante inclusive, né, ele tá com a coisa do ele é um cyberpunkzão ali, né, e ali tu teve que improvisar bastante, porque como que você vai é caro, né, mano, pra Sim, fazer isso. sim, é caro, é caro e a gente tem uma pe no média-metragem tem uma perna mecânica que aparece rapidinho, o negócio, sabe, não tem, é muito ali e tal, e a gente conseguiu, e a gente foi protegendo também, assim: "Pô, se botar muito aberto aqui vai ficar tosco". Eu falei: Vamos fechar mais um pouquinho aqui, vamos fazer isso aqui", sabe, assim, porque eu não tenho orçamento pra tudo, vamos escurecer aqui, vamos botar uma coisa passando em cima no pós também, que aí na pós também você vai com, porque assim, pós é muito caro, mas ao mesmo tempo não é tão caro, não tem a emergência, tipo assim, sei lá, quando você tá num set de filmagem, a luz vai acabar aqui, o outro tem que entrar aqui. Você não pode fechar o horário do dia, que senão você vai ter que pagar extra no dia seguinte, entendeu? É tudo mais emergencial. Após, por mais que demore mais, você consegue ir negociando e fazendo, sabe, aos poucos, assim, pra coisa expandindo. Então, você tem um pouco disso. E eu consegui um pouco de botando mais coisa na pós também, sabe, assim, nesse sentido. O pessoal da pós vai odiar ouvir isso, né, mas é isso, assim. Porque tem uma coisa que na pós tá todo mundo no computador, sentado em casa, no seu tempo, pensando. No set de filmagem, é tipo assim, é alguém com uma faca no teu pescoço, falando assim: "Olha, o horário vai acabar, como é que vai fazer? Vai dar de cabeça pra baixo, vai não sei o que lá", sabe, assim, então tem essa questão. Que é a mesma coisa com a animação, né, animação tá todo mundo no computador e tal, vendo ali, você tem no tempo, tem horário de trabalho normal, se assim, claro, o animador pode trabalhar de madrugada, mas assim, em tese, você trabalha da sua casa, sabe, no horário normal e cada um vai entregando. Você não tem que ter todas as peças juntas ao mesmo tempo, na mesma hora, funcionando, como uma engrenagem que é num set de filmagem, né, live action. E aí foi isso, a gente conseguiu fazer, foi legal, a gente teve uma boa repercussão ali, sabe, a gente virou um case e tal. A gente não tem muitos views, são 42.000 views, mas os comentários são todos positivos, se você olhar lá. "Ah, quero mais", isso não sei o quê. E aí isso ajudou a gente a ir fazendo mais coisa. Aí junto a gente fez um quadrinho, aí é o seguinte, o quadrinho grande que a gente queria fazer também falou assim: "Senão não vai dar, vamos fazer um outro menor derivado". E aí o projeto foi ficando mais transmídia, assim, né, porque aí foi virando uma outra história derivada, o outro foi virando uma outra história, sabe, assim. E aí o universo foi crescendo um pouco porque a gente achava que o universo tinha espaço para ter histórias transmídias, um pouco porque a gente gosta de transmídia, mas um pouco por necessidade. Aí, ó, o dinheiro que tem aqui é para fazer um cordel do Gambiarra. Vamos fazer um cordel do Gambiarra, entendeu? Tipo assim, Até é, porque você não você, por exemplo, no quadrinho, por mais que você tenha barreiras editoriais de ele também tem seus custos, né, para impressão, se for colorido, blá-blá-blá. Dá para você inventar mais maluquice ali do que no audiovisual, por exemplo, aquele ali dá para estar a pernona biônica aí, já pode botar mais tempo de página para ela ali, né, e tal, que é o que o George R. R. Martin falava, né, a diferença é que quando ele foi produzir lá A Bela e a Fera, aquele espetáculo que deixou ele famosão lá, o George R. R. Martin, do Game of Thrones, que depois que ele: "Pô, aqui eu tenho um orçamento para fazer de atores, de iluminação, de não sei o quê". Aí quando ele senta pra escrever o livro do Crônicas de Gelo e Fogo, mano, aí ele falou: "Ó, o mundo se abriu, mano. uhum, Aqui eu posso botar 400 milhões de exércitos se enfrentando com um meteoro caindo com". É um pouco disso, né, transmídia também é bom por causa disso. O quadrinho você pode botar mais coisa, expandir uhum. mais o universo, né. E no livro mais ainda, que não nem tem um desenhista, nem tem cor, não tem nada, é mais livre ainda. É, mas assim, total, assim, a gente começou a fazer coisas mais loucas no quadrinho. E aí o seguinte, tem uma coisa assim, né, que a necessidade, as coisas foram deixando o universo mais louco, assim, né. Quando a gente pensou o Gambiarra no início, ele era uma coisa assim: "Olha, o Cyberpunk já chegou e tal, tem algumas coisas
um pouquinho avançadas aqui e ali, uma coisa imprecisa de quando é o futuro. É o presente, mas é o futuro, é um futuro meio oitentista e tal, não sei o quê, mas um pouquinho ali. E aí nessa loucura da produção, o figurino trouxe umas coisas, a maquiagem trouxe umas coisas, aí eu falei assim: "Cara, então a pós tem que exagerar também". Aí foi ficando cada vez mais exagerado, aí no quadrinho foi exagerando, mas então a gente foi o que era pra ser uma coisa quase Mister Robot, foi ficando quase uma coisa Quinto Elemento, vamos dizer assim, né, em termos de estética de sci-fi, assim, de tom de exagero, de coisa assim. Então a gente o universo foi crescendo pra uma coisa cada vez mais louca, assim, né. E aí a gente foi fazendo. Aí a gente fez esse quadrinho. Antes do quadrinho, qual que é o enredo do HD de espadas, assim? Ah, boa. Qual que é a história dele? Então, o que acontece? Aí eu vou falar assim, o universo cyberpunk do universo gambiarra é assim, meio que essa premissa de que o futuro imaginado pelos autores dos anos 80 e 90, o futuro distópico é o presente de metrópoles de terceiro mundo, como o Rio e São Paulo. Só que a gente e é meio que um futuro meio que visto do passado também um pouco, um presente meio impreciso, um futuro/presente meio impreciso. E aí a gente tá nesse 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 futuro, mas com alguns elementos que a gente meio criou, trouxe da nossa realidade. Por exemplo, existem gangues surfistas de trem, tocando terror nas linhas da central, falanges criminosas, corporações policiais compradas por certos grupos, e eles se vendem como se fossem serviços especiais ali. Você tem uma guerra religiosa entre os cybercrentes e a mão de Deus. Os cybercrentes, eles trocam parte dos corpos por partes mecânicas, e a mão de Deus, eles são um braço armado da Igreja de Jesus Cristo do século XXI. E eles usam óculos de realidade aumentada que só podem ver aquilo que o algoritmo do senhor deixa, entendeu? E aí, eles também gamificam a fé também ali, né, tipo assim, você pode dar dízimo pelos óculos, ou se você pode fazer ações boas, segundo a igreja, e ganhar pontos de graça, então é meio uma fé gamificada. Aí você tem as corporações, como a Cake, a Intercom, a Transcorp, você tem uma guerra entre corporações que vão privatizando cada pedacinho do ambiente público. E você tem essas personalidades também, assim, você tem os assassinos, hackers, esses personagens, assim, e tal. E tem essa coisa tem essa coisa do personagem que é o hacker, mas também o malandro, que são meio que onde tá a brecha pra você ultrapassar o sistema. Então tem uma coisa do o malandro, que é uma coisa tipicamente brasileira, assim, né, e tal. Ele é um personagem muito adaptado para o mundo cyberpunk, assim, porque o cyberpunk são tons cinzas, assim, né, no geral. E você tá sempre sobrevivendo a um sistema, um status quo meio agressivo, e que você tem que meio que achar nas brechas do sistema como dar certo. E nada como um malandro fazer isso, que é também o hacker. Então a gente tem uma dupla de personagens, que é o Ian e o Flaner, que são uma dupla de trambiqueiros. O Ian é um cara mais hacker e tal, meio ranzinza, como se fosse, tipo, a Ravena do seu arquétipo seria a Ravena dos Jovens Titãs, e o outro é um Flanera, que é como se fosse um Agostinho Carrara desse futuro cyberpunk, assim, né, meio Flaner é do Nelson Rodrigues, né? uma Flaner é do Nelson Rodrigues não, do João do Rio. isso Isso. mesmo. É, meio inspirado nele e tal, tem essa coisa assim, ele meio 171, um cara bom de lábio e tal, alguma coisa meio Agostinho Carrara. E você tem, tipo, os tractaneiros, como o MacGyver do Irajá, que é o cara que faz peças e vende pra toda a cidade. E a tractana, a gambiarra é um pouco isso, a brecha do sistema pra você acessar altas tecnologias que você no terceiro mundo não tem. Então, você fazer uma malandragem, você hackear alguma coisa ou você criar uma tractana, é um jeito de você se de algum jeito dar uma esquivada ali e conseguir acessar coisas que você não consegue acessar. Mas ela é um equi é o a gambiarra dá nome ao projeto, mas ela tá ali dentro do cenário como um equipamento, uma criação, mas ali Não, é só um nome como o espírito da coisa. Como as pessoas hã, fazendo gambiarra para sobreviver, fazendo tecnologias de gambiarra para lidar, e essa coisa meio mambembe da própria condição desse futuro distópico, ele é meio gambiarra, porque ele é meio absurdo, mas é meio ridículo, é meio agressivo, é meio estúpido, é meio. Entendeu? Tem um quê e é um pouco a distopia que a gente vem vivendo, assim, nos últimos, tem uma coisa de Idiocracy, entendeu? Assim, né, que é meio assim, é absurdo que a pessoa falou isso e ao mesmo tempo tá vendo ao mesmo tempo é estúpido e cruel ao mesmo tempo, sabe, assim, e como é que as pessoas estão fazendo isso, que ao mesmo tempo é ridículo e é mesmo sabe, tudo é meio misturado, assim, então acho que tem um pouco desse tom, assim, no universo. Inclusive o tom que a gente olha pra coisa, assim, tem um pouco o tom de sátira social e até de humor, assim, uma coisa
meio até Robocop, assim, sabe, que tem um pouco assim não é uma comédia, não é uma paródia, não é, mas tem um tom de sátira ali, que você que eu acho que até para fazer fazer produção de gênero que funcione no Brasil, você tem que ter um olhar meio não um olhar mambembe, mas um olhar cínico para a realidade, que eu chamo de cinismo macunaímico, assim, que eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou voltar para o sinopse do HD Disfarce. É que eu acho que, sei lá, por exemplo, eh, independente das questões políticas envolvendo esse filme, por exemplo, Tropa de Elite, ele meio que funda um gênero de ação policial com um personagem que olha para a realidade com um certo olhar cínico para ela, e quase cômico em alguns momentos, assim, "Pô, a viatura do não sei o quê não tá funcionando, não sei o quê, nã-nã", ao invés de ser o cara, assim, tipo, "Ó, vai funcionar", sei lá, se você comparar com Segurança Nacional, que era o filme lá que entendeu, que é meio entendeu, que é o cara que se leva a sério demais como se fosse uma coisa americana. Se você pega essa coisa mambembe da realidade brasileira e aplica, você consegue construir e fundou, mal ou bem, um gênero no Brasil de ação policial a partir de um olhar que para mim que tem essa coisa meio não é sátira, meio satírica, mas assim um pouco cínica, que eu acho que se você pegar o mesmo autor fazendo, sei lá, O Mecanismo, que aí já é uma coisa americana pra Netflix, não sei o que, né, o personagem ele tem o carisma do Deltan Dallagnol, entendeu? Então ele é meio assim, é meio coxinha demais, como boa parte dos protagonistas desses streams, então, porque eu acho que é um não entendimento da brasilidade a apoiada dentro de um universo de gênero. Para funcionar, você tem que ter um pouquinho de tom de não é de co mas entendeu? Um pouquinho de mambembe, um olhar quase cínico, quase satírico, quase bem-humorado, um olhar do malandro para essa mesma realidade, porque senão você vai ser alvo de comédia, você vai ser risível, que nem o Segurança Nacional acaba sendo um pouco, assim, desculpa os Total. realizadores, mas É. é um pouco, assim, porque parece uma cópia, e não parece uma coisa que é feita pra nossa realidade, assim. E você sabe que até sobre esse filme eu tenho uma parada que, pô, eles conseguiram botar o Milton Gonçalves de presidente da república, né. E, tipo assim, é um dos atores que eu mais gosto na face da terra, assim, já nos deixou, né. Eu falei: Uhum. "Caraca, ele tá de presidente da república", naquele momento eu fiquei: "Pô, eu quero ver esse Thiago Lacerda de protagonista", e Aham. quando você vê, é justamente esse choque que acontece, que você falou, tipo, é como se eu estivesse vendo um presidente de outro país, assim, eu não me identifiquei, falei: "Pô, mas não", eu queria ver ele como presidente do Brasil, mas não é o Brasil, né. Acho que o cara chama ele até de senhor presidente, né. É, tipo Então assim, não, pô, não é, não, aí, realmente aconteceu isso, eu fiquei felizão de ver uma parada dessa, mas ao mesmo tempo quando eu entrei eu falei: "Pô, mas eu não me senti no Brasil", eu acho que é isso que você quer dizer no fim das contas, sim, né. e parece meio risível no fim É, das contas, parece assim: "Porra, isso tá de sacanagem, você tá querendo fazer um", entendeu? aquela cena do Tropa de Elite, desculpa te interromper mais uma vez que eu tô, Não, o assunto tá me deixando animadão. A cena do é carburador ou é injeção? Aquilo ali é gambiarra. aquilo ali é gambiarra, aquilo ali é Brasil. É, E ao mesmo tempo é um filme de ação policial. Você não deixa de ser um filme de gênero, entendeu? É um filme de gênero que tem esses elementos que faz você acreditar. Depois que você pega esses elementos, você acredita naquelas histórias, aqueles personagens e tal. E eu vou te dizer mais, eu acho que Tropa de Elite também foi muito alimentado também, tem eu falei que é o Peppa Filmes, não sei se você ouviu falar do Grajaú, que eles faziam filmes trash, mas eles usavam muitos, elementos de gênero adaptados à nossa realidade, um pouco com muito humor e tal, mas também com essa brincadeira de policial, não sei o quê, antes do Tropa de Elite mesmo, Coronel Cabelinho versus Grajaú Soldis, com um pouco de humor, assim, qual foi, qual é, que até o D2 usou no clipe dele, né, o pessoal do Peppa Filmes. Então também tem um pouquinho disso ali também, então dessa releitura das coisas. Então é isso, aquilo é gambiarra, aquilo é um pouco essa coisa mambembe do Brasil, da realidade, para funcionar, para a gente poder acreditar naquela cena que a gente está vendo. É uma tese que eu tenho sobre produção de gênero no Brasil, assim, né, de pra você poder entrar, né, você tem que ter um pouquinho disso, assim. mas você não pode fugir não, qual que é a sinopse do HD Dispara? Aí vamos lá, Qual que é a finalmente. histó Mas você montou um conceito de mundo muito interessante, porque agora quando você entrar na sinopse, a gente já entendeu o teu mundo. De onde é que vem a construção do mecanismo do mundo, né. É isso, assim, eu falo aí toda vez que eu apresento uma sinopse de alguma coisa do universo gambiarra, neste universo distópico de gambiarra, tá acontece tal coisa, então é meio que isso. Nesse mundo tal que eu apresentei, a gente acompanha Heitor, que é um jornalista frustrado que ele vive de escrever notícia GIF, que é a notícia que as pessoas assistem nessa realidade. São 3, 4 frames para você estar bem informado sobre algum assunto. E aí você sabe, ele só pode ali vê o 3 frames e você se informou, vai para a próxima notícia GIF.
Eh, e ele é um cara que queria ser um autor, um jornalista, assim, tipo, de antigamente, de verdade e tal, ele queria uma notícia premium. É um cara que se leva mais a sério do que se acha mais importante do que ele é e tal. E ele até ele descobrir um HD de uma mega corporação, que é a Intercom, que é uma empresa que é tipo como se fosse uma mistura de telefonia com não sei o quê, com, sabe, com várias corporações. E essa empresa tem um HD que parece que sumiu com um funcionário da Anatel e tal, não sei o quê. E ele vai atrás, ele encontra por acaso esse HD, aí acha um contato de um personagem, e quem cruza com ele, né, e ajuda algumas informações é o Flaner, que é do que eu falei, que aparece num outro quadrinho e tal. Flaner dá essa informação e tal. E aí ele vai numa jornada para tentar achar essas informações, mas é um pouco, assim, de até descobrir que ele não é esse cara que ele gostaria que ele fosse, entendeu. Tem uma coisa, assim, dessa jornada dele ali nesse universo e tal. E isso é mais ou menos a sinopse do Média. Junto a gente lançou um quadrinho que é Gambiarra o Acionista, que é com o Ian e Flaner. Eles vão entregar uma peça para um comprador, só que eles têm que passar numa área de surfistas de trem, só que o Flaner tá com uma dívida de surfista de trem. Então tem uma perseguição, aí isso tem mais ação e tal. A gente fez é um quadrinho curto de 24 páginas só para mostrar um pouco do mundo, botar um pouco de ação e tal. E os 2 foram lançados juntos em 2019. Aí tem o quadrinho e o Médio. Eles se conectam, assim, o Heitor, por exemplo, aparece na história, o Ian e o Flaner aparecem no O Ian e o Flanera aparecem no Médio, mas o Heitor não aparece nesse quadrinho. ah, Algumas coisas do cenário do coisa aparecem também, do cenário do Médio aparece no quadrinho, mas nesse quadrinho não aparece nada. Só que aí, passaram uns anos, a gente ganhou um edital da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc ainda, para fazer um para fazer um quadrinho, a gente ganhou numa reclassificação, sabe, aquela coisa assim. Não, e assim, era um domingo à noite, faltavam 5 minutos para fazer o recurso, eu falei: "Pô, vou fazer, não sei o quê". Ah, caraca. Tá, e a gente ganhou, caraca, ganhou, naquelas reclassificações e tal, assim. Aí a gente foi fazer, a gente ganhou, aí fez um conto em 15 capítulos, chamado Diário de um Surfista de Trem, que acompanha o dia a dia de um bonde de surfistas de trem, que esses caras de trem e tal, que ficam meio loucões com uma droga chamada Jacarix, e eles parece que veio da Rússia, mas ela se popularizou no complexo do Jacaré, por isso ganhou esse apelido e tal. E eles ficam meio eles ficam bem resistentes e tal, né, super fortes, conseguem pular de um lugar para o outro, só que eles perdem um pouco, eles começam ou às vezes parte do corpo fica meio necrosada, não sei o quê, parada assim meio de altíssimo risco, e eles perdem um pouco a noção do tempo. Então essa história desse personagem, o Pedro, e do bonde dele, e ele meio que vai perdendo a noção ele acha que tá 5 dias, assim, uma semana no curtindo a onda do surf ferroviário, mas ele tá há meses já vivendo ali e perdeu a noção do tempo, da vida dele. Aí ele tenta um pouco retomar a vida dele, aí ele depois briga com uma gangue, aí ele é cooptado pela mão de Deus, não sei o quê, né, tem toda uma historinha ali em 15 capítulos, que a gente lançou direto no Instagram. Junto a gente lançou também 15, que aí lançava junto, na verdade alternado, 15 micro HQs, todas de HQs de uma página só, chamado a gente ia fazer sabe o que a gente falou que eu falei que a gente queria fazer um quadrinho grande e tal? Era o Grande Massacre da Glória, que é um evento que tem no universo, que é quando a mão de Deus faz um massacre na Glória e mata uma galera. Só que aí a gente falou: "Não, não vamos fazer isso agora, porque a gente não vai conseguir entregar a tempo, não sei o quê, nã-nã-nã, a gente quer fazer". Aí a gente pensou assim: "Vamos fazer o Prelúdios do Grande Massacre da Glória", que aí são 15 histórias de 15 personagens de diferentes pontos do universo. Aí tem a máfia dos russos, aí tem não sei o quê, aí tem o cara que tá jogando videogame que vai aparecer no outro filme, não sei o que, sabe, assim. Então a gente foi contando pequenas histórias ali no universo de personagens diferentes, e pequenas histórias do universo ali e que cruzaram com o Grande Massacre da Glória. Ah, um surfista de trem roubaram uma pessoa, não sei o quê, aí de repente estão vendo o exército lá da mão de Deus atravessando ali a Glória para ir para um lugar, entendeu? Aí eles estão ali vendo uma parada. Aí tem o outro que a máfia russa compra imóveis e, tipo, tem conjuntos habitacionais gigantes, assim, em Niterói, por exemplo, que são os prédios Corolli. Eh eles estão ali, aí tinha uma pessoa querendo vender um terreno, comprar um terreno, tinha uma parada assim, aí ele vê o Massacre da Glória e fala assim: "Calma aí, eu tenho que parar essa pessoa". Ele corre, não sei o que, pra parar, porque ele viu que vai valorizar se ele vendesse lá antes. Então tem de tudo, tem pessoas sofrendo, tem pessoas ganhando dinheiro, tem pessoas só assistindo, tem pessoas
que não tem relação nenhuma com isso, mas estão vendo ali de perto. São 15 histórias diferentes ao redor desse evento. Aí passou um tempo, isso foi sendo produzido. Desculpa até te interromper, mas você tem a menção ao Massacre da Glória também no Guga Show, né? Aparece lá, acho que uma passagem, uma questão de tempo, tanto tempo Depois do Grande depois. Massacre da Glória. Ou A gente seja, tá vocês estão plantando esse momento épico do mundo aí, né, do É, universo. exatamente, a gente tá marcando esse momento para poder tudo se conectar, tudo vai se conectar em algum momento, assim, né, essa é a nossa é o que a gente tá prometendo, né, se a gente vai conseguir cumprir que nem ou vai ser que nem Lost, vamos ver. Vai sim, vai sim. Mas aí e é isso, realmente aparece no coisa e aí a gente lançou também, eh, 6, na verdade 2 arcos de 3 quadrinhos com Ian Flanaer contando que é o Botecos e Esquemas, a partir de coisas de boteco e tal, eles participando de alguns esquemas e tal e e tentando viver a vida e tal lá. Aí, por exemplo, nesse o Heitor aparece de novo ali num numa parte do quadrinho. Ah, nas micro HQs também tem uma que o Heitor aparece de novo. Então tudo meio que vai se algumas coisas vão se conectando. Algum personagem que apareceu num vai aparecer no outro. A personagem principal uma das personagens principais do Uga Uga Show aparece rapidamente numa das micro HQs e vai aparecer também no Grande Massacre da Glória, que a gente tá fazendo. E junto a gente fez a primeira parte do livro de RPG do universo, que a gente tá fazendo com a editora Tria. Tá liberado pra jogar, dá pra jogar já, quem quiser entrar, só entrar no nosso site, pode jogar, porque a gente vai lançar o livro completo, que aí no livro a gente faz quase que isso aí é um trabalho do cão, que assim, a gente, criou, além da parte de jogo, de equipamentos, aqui a gente criou, tipo assim, com cada grupo, tipo assim, os cybercrentes, os sofistas de trem, os não sei o quê, cada grupo a gente criou tipo uma explicação da regra e tal, mas cada região também. Então você tem, tipo, uma explicação como é que é Niterói, como é que é Duque de Caxias, como é que é Tijuca, como é que é a Zona Sul, como é que é a zona da Leopoldina, como é que é a Ilha do Governador, como é que é. Então, várias regiões do Rio de Janeiro tem, tipo assim, como é que são essas regiões no mundo de gambiarra, pra você jogar na região metropolitana do Rio de Janeiro, sabendo como é que elas são, sabendo como é que são essas equipes e alguns personagens chaves, assim, tipo, o Amigo Marrento, não sei o quê, que é um gangster, o outro que é não sei o quê. Então a gente vai jogando com esses Com essas classes, essas regiões, essas áreas, né. classes, regiões, áreas e tal, no sistema Year Zero, que é o do RPG do Alien, o meu RPG do Alien e tal, é que a gente tá usando lá. E aí, depois de a gente ter feito essas coisas todas e tal, que aí também juntou um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui, caiu um edital aqui, eh, a gente conseguiu ganhar um edital da Rio Filme pra fazer um longa. Aí conseguiu um dinheirinho pra fazer o longa, tipo assim, mas é isso. Agora vocês conseguiram 200 milhões, que é um orçamento filme Hollywood. É exatamente isso, Foi 200 esse milhões. foi exatamente isso. Exatamente, vezes, $200 milhões, né, você tem que ser Exato. É mais ou menos é. por aí. Isso aí é legal pra dar noção pra galera, né, que o pessoal fala assim: "Pô, mas você não conseguiu fazer um filme com R$ 25 mil? R$ 25 mil é dinheiro. Você bota R$ 25 mil aqui na minha mão agora, eu conserto minha casa", né, o cara Ah, começa a referenciar pra realidade pô, da e casa. demorou 4 dias pra fazer um filme, pô? O filme não tem 2 horas? Como é que demorou 4 dias pra fazer, cara? Que isso, tá louco? E aí a gente sempre fala aqui, quando fala de cinema, a gente sempre fala dessa disparidade de valores, né. Um filme, por exemplo, hollywoodiano, US$ 200 milhões, né, sendo que todos os equipamentos que a gente tem aqui são pareados pelo dólar, né, as Uhum. câmeras e tal, então a gente ganha em real, né. E também, por exemplo, você vai na Ancine, a Ancine vai liberar no máximo aí, sei lá, uns R$ 2 milhões. Se isso for uma besteira, você me corrige. Não, não é mais. Libera E mais. olha só, hoje em dia, a gente tem pelo fundo setorial, você pode ter 10 milhões, dependendo da sua pontuação na produtora, no projeto, e na lei do audiovisual, antes você tinha, pelo artigo 3º, você podia ter 3 milhões e no artigo 1º, não sei o quê, você podia ter 4 milhões até. Agora eles já atualizaram, estava parado há muitos anos. Aí eles atualizaram, então você pode ter 9 e 12. Então se você conseguiu pode ser de 12 no artigo 1º, 9 no artigo 3º, mais 10 no fundo setorial, e sei lá, você pode pegar mais um ou 2 aqui na Rio Filme ou mais não sei o quê, sabe, dependendo, assim, né. Então você pode montar isso, ter mais algum investimento privado, ter mais uma coprodução internacional. Então os filmes hoje em dia podem ser mais Pô, caros. ficou.
melhor, bem Porra, melhor. abriu, né. Não quer dizer que a maioria das produtoras conseguem esses valores todos, entendeu. Só que você pode fazer. Porque na lei do audiovisual, ela tem o artigo 1º é como se fosse assim, é uma coisa assim, audiovisual não usa lei Rouanet, só pode usar a lei do audiovisual. O pessoal fala: "Ah, lei Rouanet", então a gente não o audiovisual não usa a lei Rouanet, então Até podia, né, seria legal se pudesse, né. e Fazer um foi combo, é né. porque as outras setores, o meio audiovisual é meio que o primo rico, entendeu. Tem Ancine, tem dinheiro, tem não sei o quê, entendeu. Então tem um pouco disso, assim, então a gente foi meio que excluído. Você pode fazer curta, pode fazer mostra de festival, às vezes documentário, pode fazer mas longa-metragem de ficção, por exemplo, ou série, você não pode fazer com Lei Rouanet. Uhum. Eh, mas o artigo 1º e o 1º-A são parecidos com a Lei Rouanet. A empresa chega e faz lá. O artigo 3º é o seguinte, é uma distribuidora, sei lá, Warner. Eu lancei Batman aqui, então vou mandar o dinheiro lá para fora. Esse dinheiro eu posso reverter o imposto que eu vou pagar, que teria um imposto extra e tal, não sei o que lá, você pode reverter num filme, e ele vira sócio do filme. Então ele é diferente então meio que é um player do mercado, entendeu? Não é tipo a Volkswagen, que tipo assim, sei lá, que se o filme é bom ou ruim, você não sabe. É o Warner falando assim: "Olha", e que que muitas vezes distribui o filme, vai lançar, aí vai ter rede de lançamento e tal, vai botar pra num filme, sei lá, esse dinheiro que ela poderia botar até 3 milhões, agora pode botar até 9, entendeu, num filme brasileiro, e que ela vai ser coprodutora minoritária, porque senão aí também é sacanagem, né, tipo, claro, ela vai botar dinheiro do imposto, ainda vai ser dona É. total, mas que é um pouco o que os streamers queriam, essa é a briga nos streams. Os streamers queriam pegar o dinheiro do imposto e poder botar uma coisa que é deles sabe, assim. Então tá uma briga ainda por isso. Que aí o canal e aí tem o artigo 39, 3A, que aí os canais podem usar. Por exemplo, aí a mesma coisa do canal, tipo assim, sei lá, Irmão de Jorel, é feito com o artigo 39. Sob pressão da Globo. Não sob pressão, por exemplo, não é uma produção Globo original, é uma produção da conspiração. A Globo é minoritária, tanto que eles nem gostam tanto disso, assim, porque é da conspiração, entendeu? Tipo assim, "Não sou dono", e os os canais também não gostam, assim, o Warner, não sei o quê, todos querem ser donos da parada, e essa é a grande briga, né, você ser dono da propriedade intelectual. E é isso que os streams não querem, todas as séries que a gente tá falando de original, nos contratos os streams pegam, são donos de tudo. Você vende a propriedade, o do derivado, o copo, o brinquedo, não sei o quê, nã a sua alma, a alma da sua mãe, tá tudo naquele contrato lá que eles fazem. E aí essa é a briga da regulação, né, tipo assim, pô, você tem que ter algum que é uma parte você tem que ter de produção independente, que não é você é proprietário, e uma parte você tem que botar sabe, de imposto para alimentar o fundo setorial e tudo mais. Então essa é a grande briga agora, porque eles vêm com muito poder e a gente tá ainda mais numa crise de investimento público, aí eles deitam e rolam, né. Porque senão você inverte a posição, né. Porque pelo que você está falando, esse imposto ele vai bater lá para vir oxigenar aqui o projeto. Sim, Se o cara tira um pedaço do que é um imposto que ele teria que pagar de qualquer jeito para financiar aqui, ainda virar dono, você perverte, você subverte exatamente. a ideia original da É, coisa, né. exatamente. Mas eles querem assim, porque obviamente, né. Já tá avançando e tem quanto que eles vão pagar e também tem questão da cota, né, quanto que vai ter de cota lá, né. Então isso é uma grande briga, né, e assim, eu espero que seja aprovado esse ano, então e é uma briga, assim, aí tem algumas produtoras falando: "Não, tem que ser 6% só que a briga tá sendo por 12%, que, sim, não é um valor tão alto, assim, pra essas corporações grandes assim, até porque, assim, você pede 12 pra vai cair pra 10, sei lá. Então é uma briga ali, porque se você já começa pedindo pouco, você já tá já negociando pra perder, entendeu. Quer dizer, eles fazem um lobby gigante, entendeu. Tá tendo uma briga no Congresso agora pra isso. Eu espero que passe, porque isso vai oxigenar muito o nosso mercado, como a lei da TV a cabo oxigenou, que a lei da TV a cabo foi parecida. Aumentou o dinheiro no fundo setorial, a partir das telecoms, Claro, TIM, não sei o que, botaram dinheiro, e você criou uma cota na TV a cabo. E eles precisavam de ter produção independente. Então, e aí no início você tinha que ter X%, que era a cota. No final você estava tendo 3x em alguns canais, entendeu? Porque eles viram que estava fazendo que era vantajoso. E às vezes eu acho que a regulação salva tem uma coisa assim, né, salva o capitalismo dos capitalistas, sabe, às vezes, assim, os caras vão às vezes até ganham mais, assim, sabe, no fim das contas, pô, que eu acho que o que pode acontecer, assim, com a regulação do streaming, eles podem ter mais conteúdo relevante e tal, que talvez eles não sejam donos, mas é isso, assim, sei lá, se eu vou fazer o gambiarra, vou fazer um boneco do Flaner pra vender. Isso no caixa
da Netflix, vai ser, tipo assim, ridículo, nada. No caixa da minha produtora pode, pô, bancar ainda, sabe, 1 ano de produção, entendeu? É como, sei lá, o Jovem Nerd faz os quadrinhos, vende os livros, vende não sei o quê, então pra eles era muito pra uma empresa pequena, né, ou média, assim, tal, dá muito, mas pra uma mega corporação não faz diferença. Então, às vezes, eles pegam, engavetam, guardam, ou não querem saber, não querem fazer derivado, não querem saber de nada. A gente quer e a gente gosta dos nossos conteúdos. Às vezes é só: "Ah, vou fazer um aqui, depois", tanto que tem muita série de continuada e tal, né. Pô, eu acho interessante até se você não se você parece estar muito entendido até dos artigos e tal. A gente trouxe o Márcio Filho aqui para falar do marco legal dos games, né, e ele participou bastante disso, porque ele foi para o congresso, ele defendeu lá nas comissões e tal. E talvez a gente possa fazer até um podcast, assim, com alguém que esteja participando internamente desse processo, que você tá falando que tá a briga no congresso agora para ver como é que ficou essa no final, essa discussão. Porque é legal, assim, não é questão de, falar de política, tem que se falar, Uhum, principalmente se for política pública, para o que a gente está falando, que é a cultura brasileira, e entender quem foi que fez o quê e falou o quê, né. Quem foi uhum. que ele fez aqui, ó, isso aqui, esse cara fez isso, esse cara falou aquilo, e eu não sei se é esse cara, se você tá participando ativamente disso, mas é um cara muito parece muito entendido do que tá rolando, e Assim, eu posso participar, mas eu posso também indicar algumas pessoas. A API, por exemplo, né, que é a Associação dos Produtores Independentes, tá muito pautando isso, né, tem um amigo meu, Matheus, que tá bem pautando isso, eu posso chamar ele, indicar ele pra falar. Por exemplo, eles fizeram um vídeo agora com aquele Ora Thiago, sabe, o Thiago Guimarães, que faz análise de cultura pop, ele gravou um vídeo agora falando sobre essa briga da API por pautar a questão do VOD. Sim, aí não é questão de aí, você falou até não fala de política, mas assim, é política, mas é assim, é uma política setorial, né, tipo assim, olha, o que que é melhor para o setor audiovisual ali, entendeu? Tem uma disputa ali. Claro que tem uma disputa, assim, mais direita, mais esquerda, para um lado para o outro, claro que tem. Mas, assim, é um pouco assim, o que o setor, enquanto conjunto, defende numa briga nacional, assim, né. Então tem uma coisa maior aí disso. E, assim, você falou até dos games, tinha até uma discussão, porque o fundo setorial estava querendo incentivar games também, né, sim. dentro do audiovisual. Ele lançou uma linha um tempo atrás, parou, porque que ficou uma briga, porque, assim, se o game não contribui, também não vai poder usar, ficou uma briga nisso, assim. Então, essa é a briga, porque também estavam pensando assim: "Pô, se taxasse esses mega jogos internacionais aqui, conseguiria fazer um fundo para incentivar também a indústria nacional de games via Ancine também, via fundo setorial". Essa é uma grande discussão, mas aí também tem isso, assim: "Ah, vai taxar o game, não sei o quê", sabe, essas coisas assim? Aí entra nesse debate. Mas eu acho que, cara, não é você: "Ah, pô, eu sou consumidor final". Até parece, assim, tipo assim, até parece que é Não, que o eu que a co que essa mega corporação tá ali passando aqueles centavos de que tá contribuindo para você, para os con pô, e aí você traz uma FGV pra história, que ela lançou aquela pesquisa lá falando que a cada R$ 1 investido em cultura volta 1,60. E aí, tipo assim, pô, você fala: "Cara, isso é um negoção, cara, isso é um negoção". Você tá falando aí que é como se fosse dinheiro jogado fora em besteira, que é cultura. Cara, é um negoção, cara. além do soft power, além do poder do soft power, além disso tudo, tem esse negócio de voltar o dinheiro e tem o seguinte, se você olhar na no 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 na isenção fiscal que tem, que existe no país, em geral, né, tipo, sei lá, é 0,7%, o que é tudo da cultura como um todo. Não é nem o audiovisual, da cultura como um todo, quantidade de isenção fiscal que tem, ou de imposto de investimento nisso, entendeu? Então é ínfimo. É ínfimo o gasto. "Ah, mas não devia ser", sabe? Claro, na época que estava mais acalorado essas coisas, eu debatia com todo mundo nas redes sociais, as pessoas falavam assim: "Não, mas não tem que investir, mesmo assim, se fosse zero zero, não sei o quê, não quero meu dinheiro nisso". Não é o seu dinheiro, cara. Às vezes aí o cara, quando o cara é muito chato, eu falo assim: "Pô, continua então, você tá pagando bem seus impostos? Paga bem, porque eu quero botar no meu filme, então, depois". Aí eu já sacaneio um pouquinho, mas assim, é isso, assim, porque volta e mais, se você comparar a indústria farmacêutica, a indústria automobilística com o audiovisual, é muito mais emprego que gera comparado com a isenção fiscal, assim. Tem mais isenção fiscal e gera menos emprego do que o audiovisual, entendeu? O audiovisual está gerando mais emprego do que essas indústrias. Então, será que não valeria a pena incentivar uma coisa que, além de gerar soft power, propriedade intelectual brasileira, em vez de, sei lá, vou fazer uma montadora aqui. Você não está gerando a propriedade entendeu? Do carro, do não sei o quê. Sei lá, não tô dizendo que não tem que ter incentivo também, mas assim, eu só tô dizendo assim: "Ah, por que que batem num e não batem no outro", entendeu? É, Eu e eu não sei explicar. Eu acho que, tipo assim, quer dizer, eu tenho umas teses, assim, eu acho que, assim, trabalhar com o que você gosta é um privilégio. Isso eu tenho total certeza que é. E a maioria das pessoas não trabalha com o que gosta, e se ressente disso. Então, é uma afronta mortal para as pessoas
ter isso, né, ter alguém ter a chance de fazer o que gosta, trabalhar com o que gosta, ainda ter incentivo para fazer isso. Tipo assim, eu acho que isso e aí é uma coisa da injustiça do mundo, dessa coisa desse capitalismo contemporâneo e tal, assim, de como a gente vai corrigir isso, assim, né, porque é isso, aí vai gerando esse caldo de ressentimento e tudo mais. Eu acho que isso é tão é por aí, né, entendeu? É, para a gente poder também voltar para o Google Show que eu quero muito saber, eu acho que para fechar essa Verdade. essa conversa, é você que está assistindo a gente entender muito quando a pessoa traz para porque existe muita desinformação para privilégio de alguns, e essa desinformação vai abastecer esses caras a fazerem o que eles querem fazer, e muitas das vezes o que ele fala para você que você deve seguir não é o que vai te beneficiar no final você vai tomar cacetada. Então, por exemplo, tivemos governos ao longo do Brasil, como a gente falou do governo Collor, por exemplo, para você analisar isso, você que está assistindo, né? O governo Collor simplesmente ele sabotou o audiovisual brasileiro, ele acabou com o audiovisual brasileiro, o Collor, né? Isso é lembrado por vários filmes, várias obras brasileiras, inclusive. Eh, então, assim, você precisa ter consciência disso. Você não pode reclamar que o Brasil não produz. Falar assim, poxa, queria tanto ver um filme cyberpunk. A gente tem Biônicos aí na Netflix aí que abre um pouco essa entrada do cyberpunk, né? O Biônicos aí vocês podem assistir, a gente tem vídeo no canal também falando dele. Mas você não pode reclamar depois que não tem a indústria que você gostaria de ver, o filme de fantasia, o filme de alta fantasia que você gostaria de ver, o game, quando você, na verdade, coloca esses caras que claramente estão falando que eles vão acabar com essa indústria mesmo, e não vale a pena investir. Então, não pode ser contraditório, beleza, galera? Vai com esse pé no chão aí. Se você quer ter indústria de game e indústria audiovisual, você tem que ir com os caras que fazem políticas públicas para que isso cresça e aconteça, tá? É isso. Pode ser que o cara também diga que faz a política pública e não faz. Então, você também o jogo é bem difícil. Eh, então, enfim, para falar disso, vamos falar de Hugo Gaga Show, né. Ele agora é o ápice do momento, né, a galera só fala dele: "Ah, eu quero, eu quero, eu quero". E como é que tá? Vamos falar assim, a gente viu o teaser, né, oficial, e a gente viu o elenco, o Defante tá lá, pô, parece que vai fazer um anti-herói, um vilãozão da parada, o mastermind por trás do jogo, um negócio assim. Eu vou te sondar por spoilers, você vai até onde você pode ir. O Guga Show ele cita o Massacre da Glória, que é esse, epicentro aí do universo, né. O que que você pode contar pra gente do Guga Show? Pode ser até do desenvolvimento, de como é que chegou a ele, que você já falou um pouquinho, e também da história mesmo, tô Tá. curioso. Eh, como é que começou eu posso contar em termos de produção, né, também que eu falei essa coisa transmídia. Chegou uma distribuidora e falou assim: "Cara, eu preciso de uma" no meio da pandemia. Eu gostei muito do média-metragem, eu queria uma história também barata que desse pra fazer. Eu falei: "Ele deu 2 mariolas, aqui, vamos fazer um lugar fechado, uma história que a gente vai conseguir contar ali". Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, pensando e tal. Eu e Eric debatendo e tal, a gente fez uma história, falou: "Não, ainda tá caro, tem que fazer uma mais barata". A Marcelo falou: "Mais barato que isso, uma mais fechadinho". Aí tinha feito um que era no lockdown, porque tinha um vírus, era num prédio da Corolli lá que eu falei, né, de Niterói. Aí a gente acabou indo para o Uga Uga Show, que era esse mais fechado ainda, que era um programa meio Oito Odiados com programa de auditório e não sei o quê. Aí a gente chegou e veio essa história, só que ainda era aí não dava, porque tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, não tinha dinheiro. A gente ganhou a Rio Filme, aí ganhou dinheiro na Rio Filme, que não fo eu vou revelar pra vocês, não foram $200 milhões. Foi R$ 1 milhão, que é muito, 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 muito pouco pra fazer o que a gente tá fazendo. R$ 1 milhão é um filme com pessoas conversando numa sala. É isso aqui, eh, indo, voltando, e eu indo na cozinha, conversando e tal. Eh, porque é muito caro. Você falou de equipamento, mas assim, o mais caro, além das pessoas e tal, também é tipo comida, transporte. A quantidade de dinheiro que você gasta com comida, de transporte num filme, é um valor assim, tipo assim, muito muito alto. Você tem essas coisas básicas ali, né, de produção e tal, de coisa. Eh, então foi isso, a gente foi fazer. E qual é a história? Lipe, um cara que é fã de games e tal, que trabalha na empresa de games, ele vai num date, num restaurante secreto em Madureira, porque tem essas coisas de restaurante secreto, hipsters ali, tem um restaurante hipster em Madureira que todo mundo vai, mas ele tem que achar o local, não sei o quê, nã-nã-nã-nã. E ele vai atrás desse restaurante nesse date que ele tá marcando. Só quando ele chega no lugar, tá meio vazio, tem poucas pessoas nesse restaurante. Tem um cara lá, o Petkovic, da máfia russa, sentado com outra menina, a Manu, que é uma menina de esquerda, mas que trabalha na Intercom, ela se sente meio vendida, estão sentados ali nessa mesa. Tem um cara meio machão, que é
o Rômulo, que é um jogador de Wii Sport, como se fosse ele é meio machão, meio grosseirão, meio anti-mimimi, é como se fosse um bolsonarista desse universo, assim, um cara meio assim. Tem ali também, ali, tá ali o Príncipe Jackson, ele é membro da Corte dos Urubus, eles vivem nos lixões da cidade e usam roupas de lixo como indumentária de nobreza. Então eles transformam em roupas de nobreza e tal, e conhecem um pouco os segredos da cidade, falam coisas meio em código e tal, e tem informações sobre o mundo da cidade, tá sentado ali, sabe, com a roupa de lixo, assim, um cara esquisitíssimo. E no outro canto tá a Cristal, ela é membro da gangue Dora Gueto. Eles têm essa gangue usa uma máscara 100% do tempo, e eles são viciados numa droga chamada clorofila, que faz eles ficarem numa onda eterna de ouvindo axé dos anos 90. Então daí vem o apelido. Ela tá ali, tá, eles são meio sequeladões e tal. Até que chega uma mulher e senta na mesa do Lipe. Ela usa um óculos da igreja do século XXI, aqueles óculos que eu falei. Ela é uma pastora da igreja e senta e fala assim: "Cara, eu cansei. Cansei de você ficar me ameaçando. Você ficou me ameaçando. O que você tá falando, senhora? Eu tenho um date aqui, eu não sei quem é você. Tem outra mesa aqui, não sei o quê. Eu cansei, não sei o quê. Desde que você chegou com aquele. Você é aquele cara de um homem só. Cara de um braço só? Ele também me indicou esse restaurante. Todos ali foram indicados por um cara de um braço só. Até que cai um corpo ali. É um soldado da mão de Deus. Pum. O que que tá acontecendo? Pula ali por cima a Estela. Uma mulher trans com uma perna mecânica. Aí você falou perna mecânica? Aí você tem 80% do filme uma perna mecânica. Nosso Caramba. sofrimento. É. E ela tá ali se vingando, ela é uma vítima do grande massacre da Glória, ela foi vítima do grande massacre e ela se vinga de membros da mão de Deus. A Nina, que sentou com o Lipe, falou assim: "Pô, será que tem a ver comigo? Eu sou da igreja, não sei o quê". Só que eles descobrem que não. Ela também foi indicada ali pelo Homem de um Braço Só. Todos ali foram chamados pelo Homem de um Braço Só, eles conseguiram: "O que que será que tá acontecendo então? O que que será que tá" Até que o Lipe mata a charada. Na verdade, eles estão no Uga, uga, uga show, uga, uga, uga show, uga, uga, uga show. Um grotesco e violento programa de auditório da Deep Web, comandado por Vitor Uga Uga, showman e sociopata. É o Diogo Defante que faz esse personagem. O cara que indicou eles é o músico, assistente de palco, tipo, qual é o nome dele no aquele cara que faz as pegadinhas no Ah, é como se fosse esse personagem, né. Quem faz é o Charles Paravente, que faz ele. Sabe quem é o Charles Paravente? não, ok, É, ok. que fez Malhação, ele era um professor de Malhação, fez o cara da Cidade de Deus que vende as armas, o Tio Sam, Ah, sabe quem é? sim, 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 com Ele é certeza. assistente de palco e músico do programa, e eles apresentam ali, e é um programa da Deep Web, meio um programa de auditório, meio reality show, que semanalmente morrem as pessoas ali para o deleite do público tóxico da Deep Web, em meio uma mistura de Caldeirão do Hulk com Jogos Mortais. Eh E aí ali vão tipo, eles passam por provas, perguntas, respostas, provas mortais e tem que sobreviver àquela prova enquanto vão sendo revelados podres de cada um dos 8 pessoas que estão ali. E essa história, eu não posso contar muito mais do que isso. Até o Lipe tem podres, cara? Todos têm podres. A gente vê no teaser também que eles são implantados um mecanismo ali, né, aquilo é um mecanismo anti-fuga, é para monitoramento, é para Então, é outra coisa que fez a gente sofrer muito na produção, que foi muito legal, mas assim, é isso, assim, tipo assim, são garras que grudam neles, assim, que vem, que são garras e barra assistentes de palco do Uga Uga Show, que prende eles ali, eles ficam com essas garras presas ali. Essas garras, a gente para produzir, a gente imprimiu garras em 3D e pintou, modelou. Aí o pessoal fez um modelo de pressão pneumática para prender no corpo das pessoas, assim. A gente montou, modelou isso e tal, não sei o que, encaixou, fez o tentáculo e tal, mas a parte de movimentação é pós. Então tem uma parte pós com a parte real, entendeu? Então a gente fez um casamento das 2 coisas, só que a gente imprimiu, a gente comprou 8 impressoras 3D para imprimir. Em série, assim, correndo, assim. E a gente filmou, eu falei: "Ah, quando não foi 4 dias, esse foi 12 que também, tipo assim, não vai dar certo, não vai funcionar". E a gente filmou, então a gente produziu, muita coisa a gente imprimiu em 3D, modelou. E aí tem essas garras ali, que também foram produções tensas, aí tinha produziu mais, algumas quebravam, as pessoas jogavam no chão, caía, aí tinha que trocar na hora, fazer de novo, aquela coisa, aquela gambiarra de produção. E o filme teve luta, teve pessoa pendurada de cabeça pra baixo, dublê, maquiagem de efeito e efeito especial. A gente tem 875 planos com efeito especial
Pra você ter uma ideia, Jurassic Park tinha 60. Que isso, Eu cara. di eu digo que a gente tem mais fundo verde que um filme da Marvel, só que filmado em Ramos. É tipo, é uma então, é um filme bem inédito, assim, né, sabe, do que a gente tá fazendo no Brasil, assim, em termos de produção e tudo mais. Ainda mais com o orçamento, estrutura que a gente tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme com muita liberdade criativa, assim, sabe, tipo assim, pô, aí que tá. Agora, eu só posso culpar a mim mesmo, assim, né, porque eu escrevi junto com o Eric, eu dirigia, e é da minha produtora, eu não posso dizer assim: "Ah, o produtor mandou tirar isso", então, tipo assim, qualquer problema agora é culpa minha, né. Eh, e é isso, assim, mas ao mesmo tempo a gente tá fazendo, tá, assim, o valor de sabe, pode achar que não gostou, as pessoas podem dizer isso, mas o valor de produção comparado com o nosso orçamento, assim, tipo assim, a gente conseguiu fazer uma coisa 1000 vezes mais valiosa em termos de produção do que o orçamento que a gente tinha, e em termos de efeito a mesma coisa, a gente tá também tentando fazer a mesma coisa agora nessa parte de pós-produção, uma parte bem demorada e tal, né, porque é muito efeito que a gente tem. E mas ao mesmo tempo ele tem e ao mesmo tempo ele tem uma coisa de uma ele é um filme feito por uma pessoa que gosta desse tipo de universo, que gosta de criar esse tipo de universo. É um filme eu sou meio nerd, né, deu pra perceber, não tem como esconder, né. Então cada detalhe foi meio pensado nisso. Então a gente também enlouqueceu nesse tipo de coisa. Ah, tem a gangue do Aragueto, tem o Príncipe Jackson, tem o não sei o quê, tem o óculos na mão de Deus que faz, sabe. Todos esses pequenos elementos e pedaços de universo, que se você chegasse num streaming desse ou numa sabe, numa produtora, num sabe, tiver alguém que tivesse mais poder e mais pé no chão e fala assim: "Tira isso, começa a deixar mais simples a história". E aí é matar um pouco a graça, o sabor da parada. Sei lá, quando a gente vai ver Mad Max, o cara fala assim: "O Valhalla de não sei o quê, vai para a estrada do da o a cidade das balas", então você não sabe direito o que que é aquilo, mas você entende a história e ao mesmo tempo fica com gostinho, tipo: "Eu quero saber mais aquilo". Mas você não precisa saber, mais que exista e ao mesmo tempo você criou aquilo, então o pessoal da arte criou aquilo pensando naquilo. Por exemplo, eu tô com a blusa do Jabuti Indie Games, Train Surfers, não sei o quê, que é o game criado na empresa indie da empresa que o Lipe trabalha e ele usa essa blusa. Então a Ah, gente fez. Então tem uma empresa indie dentro do departamento da empresa que ele criou. Então a gente criou um universo que tem a empresa indie, então a gente criou uma blusa que tem a ver com isso, eu falei: "Ah, vamos botar isso em vez de botar uma blusa genérica". Então tudo foi meio que pensado, né, tudo que a gente conseguiu, né, claro que tem coisa que a gente não consegue, pra ter esse pra ter esse gostinho especial de ter é um filme de nerd feito pra nerd, entendeu, também. Sabe, um filme que quem gosta de cultura pop, se você gosta de alta fantasia, de ficção científica, não sei o quê, não é um filme genérico, não é um filme posterizado, plastificado, é um filme que foi pensado pra ser uma coisa bem carioca, bem brasileira, e ao mesmo tempo bem cheio de referências a esse universo, assim, que a gente tá construindo, de um jeito assim, que a gente se divertiu muito fazendo também, sofreu muito, porque, assim, foi muito trabalhoso fazer muita coisa, sabe, assim, eh a gente fechou esse galpão lá em Ramos, assim, foi um trabalho e tal, o pessoal, assim, mas foi muito uma correria, assim, a produção, né, você vê 12 dias e tal, assim, né, aí no terceiro, quarto dia, assim, deu uma acalmada, eu virei pra atriz, né, a Júlia Shimura, eu virei assim: "Júlia, hoje vai ser um pouquinho mais tranquilo, a gente vai contar hoje vai ser normal, né, Gustavo?" "É, hoje vai ser normal." Aí ela me falou, pô, mandou a real. Eh, e aí, cara, foi isso, assim, eh, pô, e imagina o que aconteceu nos 3 dias anteriores, né. Por ela ter falado isso: "Hoje vai ser normal", os 3 deve ter sido a loucura da diária. E assim, isso eu acho muito bacana, porque, até a gente tem até a opinião do Marco Nanini sobre isso em uma novela que foi feita, ele até falou, em uma eu não sei se ele é uma novela que misturava uma coisa meio de fantasia, foi a primeira vez que fez isso, pano verde pra caramba, aí fazia uma coisa meio medieval e tal, o Marco Nanini era o rei naquela novela. Eu lembro que ele falou uma coisa que ele estranhou muito a coisa do fundo verde, pela formação em teatro que ele tem, pelo ator que ele é e tal, ele fez o Auto da Compadecida daquela, né, na cidade ali, e esses atores todos eles estão lidando com algo muito novo, né. Tipo, o cyberpunk, tudo bem que é o Rio de Janeiro, as piadas e tal, mas eles estranham, né, fazer uma fantasia de algo que e aí, como é que é pra você dirigir isso? Tipo assim, cara, aqui você tá imaginando, você tem que dar um background pro cara muito sinistro, né, pra ele saber, tipo: "Ó, você não pode falar isso, você tem que ir pra cá, porque seu personagem é da mão de Deus que não sei o quê", né. tinha umas assim, é porque tem muita situação que, por exemplo, tem uma porta que eles passam uma plataforma que sobe, eu não vou dizer muito o que que é, e a gente usou o fundo verde, porque eles estariam num lugar alto
e a gente reproduziria o lugar alto ali em cima de novo. Então algumas coisas eu fui eles conseguiam imaginar, tem umas coisas que só vendo na hora, "Ah, agora eu entendi", eles não começam a ver ali, "Ah, agora eu tô entendendo". Mas assim, por exemplo, o Victor Lamoglia, que tá no filme, que faz o Lip, ele, tipo assim, ele imprimia coisa em 3D. Ele tem uma entrada muito nesse mundo nerd, assim, ele faz jogos de tabuleiro, faz isso, aquilo, outro e tal. E ele tem essa coisa então ele entendia muito de cara, assim, tal, as paradas todas. E ele é super nerd no trabalho, assim, você sabe ler tudo o roteiro, assim, saber de cabo a rabo tudo, assim, de cara e tal, e ao mesmo tempo dessas coisas, assim, também. Então ele já estava muito a Gabi Lohan, que faz a Estela, ela também, assim, tipo assim, ela adorava, a gente fez a maquiagem propôs uma coisa meio anime para o cabelo dela e tal, falou assim: "Cara, eu era muito fã de Sailor Moon, de não sei o quê, nã-nã-nã". Então ela é também, assim, e o Defante, eu lembro que eu conversa com ele, assim, tipo, pô, ele virou e falou assim: "Pô, cara, não sei o quê", aí como a gente na hora que eu tive a primeira conversa com ele, ver se ele entrava ou não no projeto e tal, e ele começou a trocar referência comigo, ele falou assim: "Ah, por exemplo, tem a Peppa Filmes", tal, "Pô, eu conheço, os caras eram meus amigos, não sei o quê, do quadrinho e tal, não sei o quê". Eh, e aí então a gente trocou muita referência, e tipo assim, tem uma parada, assim, de uma coisa ir sumindo com a co que as pessoas vão morrendo e vai sumindo ali, um detalhezinho que ele leva. Aí ele falou assim: "Pô, maneiro, cheio de easter egg". Então ele entende um pouco essa linguagem de internet, que às vezes até o nosso setor entende menos, nosso setor, o setor audiovisual de produção, entende menos às vezes o que o público consome, entendeu. E acho que esse é um grande o barato da coisa também, assim, que a gente tá tentando fazer, é diminuir o abismo entre produção e consumo audiovisual no Brasil. Porque, assim, se você for no nos 10 mais filmes assistidos no Brasil, quase todos, nenhum tem um ser humano, assim, né, um robô, não sei o quê, tem que ter cota de filme brasileiro e cota de filme com ser humano também. Porque, assim, ele é monstro, alienígena, não sei o quê, né. Então tem um monte de filme de fantasia, fantástico e tal, então mas a gente produz quanto disso? E quem produz, gosta de produzir isso, tá produzindo? Porque, assim, os streamings chegam e falam assim: "Olha, eu olhei aqui os índices aqui dos números e o brasileiro tá gostando muito de fazer dark fantasy. Vamos produzir dark fantasy". Aí vai produzir com uma produtora grande que não gosta disso, vai não sei o quê, contrata um cara que também não sabe. Então, o cara ali faz só porque ele tem currículo, mas não gosta, entendeu? E não mergulha de vez na parada e ao mesmo tempo um bando de gente opinando e vai meio pasteurizando a coisa. Eh, então a gente a gen a gente viu que precisava fazer uma coisa dessa com autenticidade também, entendeu? E que conversasse com esse público. Também sem ser também, tipo assim, porque aí tem um pouco essa galera que quer fazer às vezes Projeto Fantástico no Brasil, sai um bando de fanfiqueiro, né. Você sabe, assim, então, e aí faz uma coisa, assim, que só tá exatamente emulando igualzinho uma coisa gringa, sabe. Então você precisava ter, tipo assim, uma coisa que não fosse só um fanfic super levado sabe, assim, que acreditar que o segurança nacional, sabe, uma coisa assim. Nem um, nem o cara que não entende nada disso não sabe, assim. Então, precisava de um meio do caminho disso, assim, a gente acha que é um pouco esse lugar, a gente tá tentando fazer essa ponte entre os 2 lugares. Que ao mesmo tempo você tem um bando de influenciador, um bando de canal no YouTube, um bando de canal no Instagram, não sei o quê, no TikTok, que fala disso no Brasil, que leva o público brasileiro, entrega de mãos beijadas pro gringo, pro conteúdo gringo, mas não consegue fazer a mesma coisa com o conteúdo nacional. Acho que um pouco por falta de comunicação, um pouco às vezes porque a gente não tá produzindo coisa que pelo menos converse um pouco com esse público também. Então a gente está tentando fazer isso, mas ao mesmo tempo ser original e ser bem local, ser bem nacional, ser bem trazer bem os elementos da cultura brasileira, tipo, Gangue do Aragueto, não sei o quê, Só Fiz de Trem, sabe. Então são coisas assim que a gente tenta equalizar para fazer funcionar, é a nossa aposta. E é difícil as pessoas apostarem, assim, pouca gente apostou até agora. Apesar de tudo que a gente está construindo, fazendo, não sei o quê, a gente não tem tanta gente apostando na gente ainda. Espero que isso mude, né, mas, é isso, né, uma batalha, uma aposta, é isso, a gente tá aqui também um pouco construindo o público, porque também não adianta lançar o filme e ninguém assistir, então também assim, olha, vai assistir, vai devagar, vai falando, vai curtindo, @universo gambiarra, vai, entendeu, a gente tá meio que eu tô indo em todo lugar que chama, eu vou pra levar a palavra do Universo Gambiarra. Bom, você já tem fãs aqui, a gente, Cultura Milanesa, então a gente é fã, você diga aí nos comentários.
E assim, eu concordo com tudo que você falou, o universo é muito fresco, assim, muito novo, muito nosso, assim, porque as tribos criadas aí, né, cara, é tudo muito a gente, assim. Você mesmo, quando eu ia perguntar, você já respondeu tudo que eu estava escrito perguntar na conversa naturalmente, que foi muito bom. Por exemplo, os surfistas de trem, né, eu ia perguntar qual que era essa ramificação que você tinha falando sobre eles, e você já falou isso na tua palavra, você já mencionou qual era a história de uma pessoa ali dentro, né. Então olha só como é que foi ramificando, para que cada tribo tenha uma história própria, né. Pô, a mão de Deus com a não é a mão de Deus, é o século as igrejas do século XXI que tem um óculos, né, que segue o algoritmo divino, né, e tal. Então, cara, tudo isso aí é muito bom, assim, é muito novo. A gente tem e conforme a coisa vai crescendo, é o que você falou, se não tiver bem amarrado por quem faz e por quem gosta, vai ficando uma coisa meio soltona mesmo. Por exemplo, até o próprio Star Trek, você tem o Star Trekzão lá, o antigão, que Star Trek não é cyberpunk, Star Trek é o como é que eu vou dizer, é o futuro que deu certo, né. Aham. É que a galera, não sei se tem o sci-fi, que é o futuro que deu certo, eu esqueci o É, nome do seria um termo. futuro não seria distópico, seria utópico, né. Utópico, né, porque o Star Trek, por exemplo, o preconceito não existe mais, né, em vários momentos ele Uhum. fala isso, o planeta Terra extinguiu o racismo, Aham, extinguiu o preconceito, então é um futuro que deu certo. O cyberpunk é o futuro cibernético que deu errado, né. aham. As coisas ficaram sujas, as coisas ficaram perdidas, não deu muito certo. E nesse sentido, por exemplo, o próprio Star Trek, quando ele coloca os Klingons no início, eles não são como eles são pensados depois, né, tipo, você viu claramente que os Klingons eles sofreram alterações, assim, que depois Uhum, eles eram muito humanos, por exemplo. uhum, Humanoides, assim. E aí era um cara, eu acho que era um cara vestido assim: "Ah, eu sou o Klingon e tal", e depois, pô, uhum. o Klingon de hoje é um povo criadaço, assim, nos detalhes e tal. Aham, Eles ficaram meio explicando: "Não, aquele ali é um outro cara". uhum, Aí você no final você tem que dar seu jeito pra amarrar, né. aham. E como você já traz esse universo gambiarra com muita pujança, assim, cara, com as tribos, com suas características e tal, que obviamente quando descer os US$ 200 milhões, que hollywoodianos ou brasileiros e etcétera, você vai ter um espaço muito maior pra criar, né, assim, loucamente, né. E eu acho que o potencial tá tudo aí, cara, nos quadrinhos, nos livros já produzidos. Você tem mais alguma coisa do Guga Show que você queira falar, assim? Porque eu tô pescando todo spoiler que você soltar aí, qualquer Hum. coisa. Do filme em si, eu acho que eu não posso dizer da história em si, eu acho que eu não posso dizer muita coisa. A gente quer fazer porque, assim, a gente tá produzindo, então esse teaser que a gente produziu foi totalmente fora de hora, vamos dizer assim, né, em termos de Hum. finalização. Porque, assim, você tem todo um processo de fazer a parte de cleanup, rotoscopia, tracking, que é uma parte de limpar as coisas, criação dos conceitos todos, criação sabe, de todos os elementos e tal. Aí depois você começa a fazer aplicação, correção de cor, não sei o quê, pra depois você ter o primeiro trailer. A gente não tinha, eu falei: "Guilherme, o cara pô, assim, vamos cortar etapas, vamos pegar os planos específicos que dá pra gente poder lançar o teaser e tal". Mas daqui a pouco a gente vai ter um pouquinho mais de coisa, a gente quer lançar um novo trailer com algum plano e tal, não sei o quê, então pode ser que saia em algum momento aí, aguardem, sigam a gente. E a gente tá lançando também outras coisas que vão sair ao longo desse tempo pra também fazer um esquenta do universo. A gente vai lançar a versão completa do RPG, com a editora Tria, novos quadrinhos, inclusive o Grande Massacre da Glória vai sair em breve, Olha, o quadrinho é um quadrinho contado uma leitura ocidental, outra oriental. E as histórias se encontram no meio. E fala um pouco da radicalização e tal, essa coisa, as histórias chegarem no mesmo ponto ali que é no Grande Massacre da Glória. Eh, Vão sair visual novels interativas, que é como se as visual novels daqueles games, assim, de visual novel que você vai vendo a história, só que ele é mais interativo, você pode escolher caminhos, você é tipo um pouco livro-jogo de antigamente, visual novel você diz, ele vai ser o quê? Vai ser digital? digital. Como se fosse umas Telltale Games, né, que É. você escolhia do The Walking Dead, você escolhia lá, as cenas apareciam, você escolhia: vai salvar o cara da porta ou o cara da Isso, isso. Não tem tanta interatividade assim, tem uma parte que você só vai andando pra frente a história. Como nessas visual novels às vezes tem de mangá, assim, que você vai vendo, assim, de romance e tal, é Aham, um pouco assim, maneiro. mas com um pouquinho mais de animação e tal ali em alguns momentos, algumas mudanças de cenário maiores, e com algumas direções, assim: "Ah, você quer falar disso ou isso? Você vai por esse caminho ou por esse?". Então a gente tá fazendo essas visual novels, também do Ian e do Flannery e tal, essas aí. E a gente talvez vão sair alguns contos e a gente vai lançar também uma coisa que a gente gravou já com o Defante, uma experiência em VR, passando por uma prova do Guga Show. Então o público vai poder ter a experiência de ver o Guga Show, quem for experimentar o VR que a gente vai produzir também. Você tem noção aí de datas, assim, ou o que precisaria acontecer para que as datas aconteçam, assim, do jeito que você quer?
Assim, a gente tem o dinheiro para finalização, mas, assim, para correr a gente precisa de mais dinheiro, entendeu? Assim. Senão a coisa vai no tempo que a gente vai conseguindo fazer. Mas então também se alguém tiver dois 200 milhões de dólares aí de bobeira, mas a gente tá correndo, o teaser eu falei a gente tá em 2025, mas é quase certo de, assim, de ser 2026, e não tem quase certo que vai ser ano que vem, né, pelo tempo de finalização e tudo, que depois de finalizar todos os efeitos especiais ainda tem correção de cor, mixagem, finalização da trilha, entendeu? Toda essa parte, assim. Eh, e e é isso, tem uma voz que a gente tem que gravar, que a gente não gravou, tem uma só uma voz guia que, por exemplo, tem tipo um lombarde do programa, que fica Também fazendo também ali do Galgo Show? do Guga Show, então a gente não gravou, a gente tá vendo uma pessoa que a gente quer chamar pra fazer a voz, então uma pessoa legal que vai fazer, não posso ainda dizer quem é, e a gente ainda vai gravar isso. Então a gente também esperou aí, a gente ia gravar na época da produção. Só que como acabou que não gravou, eu também tô esperando pra ver se tem alguma mudança ainda do corte que eu sabe, pra gravar e põe a voz logo junto, entendeu? Às vezes há alguma coisinha mais na cena, tanto que já teve, na montagem a gente mudou uma coisinha que vai ter mais voz ali, desse personagem. E foi uma boa pergunta, o público pode ajudar? Apoiar de alguma forma, assim? O público mesmo, tipo: "Pô, eu quero ajudar a sair logo o filme", tipo um Catarse, um No momento a gente não tem nada, mas isso seria interessante, então às vezes a gente pode construir um catarse do filme e tal, e se a gente conseguir seria legal, mas é isso, assim, é porque produzir um catarse é um esforço por si só, né, sim, você é uma você tem uma campanha, tudo campanha e tal, então a gente tá ainda na campanha da finalização, já é uma aventura por si só. por si só, independente. Então, dependendo, assim, se alguém quiser criar um catarse e ainda pegar uma porcentagem, pode criar aí, tamo junto. Tá dada a dica aí. É. Cara, te agradeço muito pela gente realmente, assim, um podcast não dá conta de falar do universo todo, mas, pô, te agradeço muito. E você quer dar um recado final pra galera, pra gente poder encerrar? Cara, sigam a gente, segue a gente nas redes sociais, o nosso a Tijuca Filmes, @Tijuca Filmes, tem outros projetos que a gente tá produzindo também, com essa pegada mais cultura pop e tal. E segue o @Universo Gambiarra, manda para os amigos, se você não gostou, manda para o inimigo, aquela coisa assim. A gente precisa aí levar o Universo Gambiarra para todos os lugares e pra gente poder ter um lançamento decente também, né, também não adianta produzir isso tudo e tá em 10 salas no Brasil todo, entendeu? Aí, pô, ia ser zoação. A gente está tentando fazer uma coisa de peso, então a gente precisa do público. A gente precisa, mesmo que não seja apoiando com dinheiro, que também é bom, né, se tiver, mas é apoiando com divulgando, comentando, interagindo com a página. A gente tem postado coisa nas redes sociais também, falando pílulazinhas do universo e tal, não sei o quê. Então vai interagindo com a gente, vai comentando, vai divulgando, vai compartilhando, vai mandando para os amigos. Qualquer ajuda é bem-vinda. Eita, e tem muito conteúdo mesmo, tá, gente, sobre o universo, assim, se você mergulhar lá hoje na página do Gambiarra, cara, tu vai ver muita coisa, assim, tanto frases quanto aspas de personagens de cada, né, de cada um dos nichos e tal. Vale muito a pena, tá muito rico, você já vai mergulhando no universo, vai pegando aquela vontade, depois é quadrinho, depois é livro, depois é média, metragem, vai assistindo tudo. E, cara, obrigado mesmo por ter vindo aqui hoje. Obrigado a você que tá assistindo, lembrando aí de tudo que a gente falou no início também. Cara, você está num ambiente digital, né, então, o que você faz aí de interação ajuda muito ao que você está vendo aqui a chegar em outras pessoas. Então, cara, não esquece do teu like, aperta esse botão aí mesmo com força, com vontade, comenta pra gente poder te ver o que que você achou dessa conversa aqui. Então comenta, dá a tua opinião mesmo, cara, você tá aqui pra isso, a gente vai ler todos os comentários, responder todo mundo e compartilha pra aquela galera que também tá pirada em descobrir, pô, em ver o universo cyberpunk brasileiro, cheio de brasilidade. Pô, fala: "Caraca, eu tenho um amigo meu que gosta pra caramba". Compartilha pra ele, cara, sério mesmo. Os cortes também vão sair daqui a pouquinho pra você poder compartilhar, beleza? Então, pô, é isso, brigadão mesmo, vamos dar um Valeu, tchauzão pra valeu. galera ali. Obrigado, pessoal. Porra, valeu, gente, até a próxima. Valeu.